O nosso programa tem a produção do Martin Moura, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica Celestino Neto, coordenação da central Davis Rodrigues, transmissores Adair Ávila. Participam aqui, o Orestes volta hoje? Meu padrinho tá... Meu padrinho! Vamos fazer uma saudação mais efusiva aí, gente. Tá de volta, meu padrinho! Faz palma, Cristiano! Esses mascarados não se manifestam, padrinho. Que bom que tu tá de volta, Galdério, velho. O prazer é todo nosso, é uma alegria muito grande, ouvir você. Aliás, ouvir vocês eu ouço todos os dias, né? Não tem problema nenhum. Só não participa. Não, tu não vai nos dar cachorro já na largada. Tu não nos ouve coisa nenhuma. Fica essa conversa. Tu tá em férias, enfiado em Santo Ângelo, Juricaba, Eugênio de Castro, Santo Augusto, sei lá. Tá, tomasse a vacina, não? Ainda não cheguei ainda. Os caras estão nos 80, não chego aos 70 nunca, né? Quando chegar aos 70 eu tô na boca. Esse bracinho tá ainda livre daquela agulhada? Tá ainda livre, mas estou me cuidando a todo vapor. Sempre em casa, nas férias, só dei uma voltinha em Santo Ângelo, 5 dias e o retorno só em casa para não se complicar, né, velho? Encontrei Malu Benites e perguntou, e o Orestinho? Digo, olha que nem tu, devia estar em casa. E ela circulando por aí, mas ela pegou a coitadinha da Malu, pegou a Covid e fez umas sequelinhas, tá com aquela mão toda castigada. É? Nossa. Não, mas ela superou, já passou. Então fica em casa, fica aí bem de cantinho, como diz um amigo meu. O Orestes está de volta depois de 63 dias de férias, mais 11 meses de isolamento social, para o nosso Ganhando o Jogo. Com o Carlos Guimarães, com o Cristiano Oliveira, que já esteve presente hoje pela manhã, também em home no Agora, a Ana Aguiar, que fez a festa aqui para a volta do Orestes, o Luiz Magno tá em home lá em Esteio e o Cristiano Silva tá presencial aqui no estúdio. Esse é o nosso time do debate de hoje. Eu vou dizer na largada do Ganhando o que eu disse na largada do Agora. Nós estamos começando uma semana que é uma semana para celebrar. O Rio Grande do Sul está num processo de muitas dificuldades, mas no futebol sempre foi potência e continua sendo potência. Nós iniciamos o ano com a grande possibilidade do Inter ganhar do Sport e avançar rumo, passos de militar firme na busca do título brasileiro. O Pepão grita do lado de lá, fica quietinho, não fala nada ainda, deixa assim. Mas o fato é que já dá para ir visualizando no horizonte, todo mundo já de terno, bonito, gravata vermelha, para celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro. Se ganhar do Sport, abre 4 pontos do Flamengo, e aí, para usar uma expressão bem gaudéria, adeus, tia Chica. Ninguém pega mais o Colorado. O que foi, Aninha? Tia Chica era lá do Atlético do Paraná, né? É verdade. Aí a vaca vai pro frente. A Chica. Já não tá mais conosco, tia. Faleceu. Infelizmente nos deixou. Bom, começamos por aí. Nós temos jogo hoje, tem jogo do Grêmio, mas o Flamengo jogou ontem e se lascou no confronto com o Bragantino. Acabou empatando e escapou de perder. Final de jogo foi o Bragantino em cima do Flamengo, pressionando e a zaga do Flamengo tirando do jeito que pôde. Inter é campeão já, não? Não. Tá perto, não? Não, tá perto, mas não é campeão, porque ele ganhou do Sport. Vem cá, ele ganhou do Grêmio, do São Paulo, sim, do Bragantino, de todo mundo. Tu não acha que não vai ganhar do Sport? Desses times ele jogou e ganhou. Ele perdeu pro Goiás. Vai confirmar agora, né? Tropeçou para um monte de time, agora ele tem que jogar com o Sport. Tem que confirmar, exatamente, tem que confirmar. Confirmar ganhando o Sport, ainda tem que esperar, acho que não é, claro que não é campeão. Como a gente dizia antigamente, parece que chegou o áudio só por uma perna. Alguém, eu ouvi muito de fundo, muito de distância, muito distante. Oi, aí? Eu acho que é a voz do Magno, mas olha, tá feia a mão. Magno. Sai da caverna, Magno. Onde é que tu tá, che? Tá escondido atrás de um tonel? Não, tô aqui. Agora sim, agora tá beleza. Tá. Ô Magno, tu vai narrar o jogo, como é que tu vê com essa conversa de que tem que ganhar? É claro que vai ganhar, né? O discurso é que é possível. Como é que é? Já sabe antes que eu vou narrar o jogo. Ah, não tá na pedra a escala ainda?
Mas vamos lá, olha, Zé, o Flamengo ontem, se não fosse a melhor atuação da vida, tá me ouvindo melhor agora aí, tá, né? Mais ou menos, viu, Magno, pra ser sincero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acertar isso aqui, eu vou retornar com toda a força. Tá bem. O Magno tá meio... O Inter, para ser campeão, ele tem que ganhar do Sport. Ele não jogou com o Sport ainda, é um jogo difícil, o Sport luta para não cair. O Inter jogou com o Goiás, ganhou a duras penas, jogou com o Bragantino, que é um time bom, empatou com o Flamengo, tem que ganhar, cara. Não adianta, é campeão. Semana passada era uma depressão porque o Flamengo ganhou, agora é campeão. Não, calma, segura. Segurou até agora, deixa assim, tem que ganhar. O jogo decisivo é contra o Sport. Depois o jogo decisivo é contra o Vasco. E depois tem o Flamengo. Aliás, o Rodinei contra o Flamengo não joga, né? Ele é do Flamengo, tá emprestado. Tem um acordo de cavalheiros. A não ser que o Inter pague uma multa lá pra jogar com o Rodinei. O Dourado volta, né? Dourado volta contra o Sport. Isso aí é... Lindoso tá fora, tá suspenso. O Victor Cuesta acho que vai pra 8ª partida pendurado com 2 cartões. Então, calma. Esperou até agora, vamos curtir. E não é tão simples assim, né? Porque o Internacional, e a gente fala nessa etapa final do campeonato, muitos jogos estão surpreendendo, né? São resultados que a gente não esperaria. Por exemplo, o Flamengo era tido, inclusive, foi tema do Twitter das apostas, né? Se o Bragantino ganhar, eu pago não sei quantos energéticos daquela marca, lá. E a gente fala... Inicialmente era favoritaço o Flamengo, não só que acabou tropeçando e foi numa penalidade, né? Que eu acho sinceramente que foi. Falando até de penalidades, arbitragem, a gente não vai entrar, é claro, tão extensamente nesse assunto, mas foi ver de novo ali, acho que teve um pênalti pro Bragantino que não foi dado. Mas vamos lá, não era tão favoritaço. O Bragantino é um time que vem aqui e engrossou o caldo. No segundo turno, todo mundo fazia jogo Bragantino e Inter, todo mundo dividia o campeonato. Segundo turno, terceira melhor campanha, Bragantino, não sei o quê. Vendeu caro a derrota. Vendeu muito caro. E vendeu caro o empate também. Agora vamos combinar. O Flamengo abusou de errar gol. O goleiro do Bragantino foi um herói. É verdade. Foi um herói. Exatamente. Defesas extraordinárias. Vendeu caro. A ocupação da vida do Cleiton ontem. Foi o melhor em campo, né, Magno? Isso. Bom, em caso de duas vitórias do Internacional sobre o Sport, sobre o Vasco, um empate diante do Flamengo já pode considerá-lo campeão? Eu tava com as saudades das tuas perguntas, meu padrinho. Em caso de 2 vitórias, ganha do Sport na quarta e ganha do Vasco da Gama. E contra o Flamengo, o empate pode consolidar a decisão, o título, não? Pode até antes, dependendo dos outros jogos do Flamengo. Tem o Flamengo, exatamente. Se perder o Flamengo... Pode ser campeão contra o Vasco, né, Guimarães? Eu não sei se já... não atualizou lá o nosso homem de Roma? Vem cá, a rádio tem um plantão, né? Sim. Não, mas cadê a tabela do nosso plantão? Vem cá, hoje tu veio pra mandar pra lá. Nós estamos indo contigo, tu manda voltar. Aliás, eu quero o nosso homem de Roma tá passando por um problema sério, o irmão dele passou por uma cirurgia e é um momento crítico, eu quero mandar minha solidariedade ao Diogo Rimoli. Ontem até era para ter o raio-x, não teve, enfim, são as próximas 24 horas aí, um abraço pro seu Humberto Rimoli, o Diogão vai dar tudo certo, mas vamos pegar não te mandaram a tabela aí? Não, eu tenho a tabela aqui. Então vamos lá, se o Inter vencer as 2 próximas, é isso, né? Vai a 7-2, correto? Sport e Vasco. O Flamengo tem mais 3 jogos. Não, é que o que o Ores perguntou é o seguinte, basta um empate. Se o Inter pode chegar contra o Flamengo pelo empate, se ele mantiver essa distância, claro, ele chega com 4 pontos. Se o Inter vencer os 2 próximos jogos, se o Inter vencer o Sport, o Vasco e o Flamengo, empatar pelo menos mais um desses, com o Corinthians agora. Que chega campeão contra o Flamengo daí. Joga pelo empate com o Flamengo. Para ser campeão no Rio já. Mas olha só, Magno. É que se eles empatarem em pontos, o Flamengo tem uma vitória a mais. Uhum. Isso. Antes do jogo do Inter contra o Bragantino, aquele jogo aqui do Beira-Rio, eu dizia que, por projeção, por amostragem, se o Inter conseguisse 3 vitórias, ele seria campeão brasileiro. Os outros não iam chegar. Ele conseguiu a vitória naquele dia.
Depois disso, se precisava 3, ganhou uma, vamos lá, faltam 2. E a projeção, ela continua. Se o Inter conseguir 2 vitórias por amostragem, o Inter vai ser campeão brasileiro. A não ser que o Flamengo ganhe todos os seus jogos daqui para frente, inclusive o jogo direto contra o Internacional. Por que eu estou insistindo nessa projeção? Porque essa projeção é uma projeção que traria um cenário mais positivo possível para o Flamengo e um cenário que representaria que o Inter conquistasse um número de pontos muito menor do que ele vem conquistando. Praticamente o seguinte, daria tudo certo para o Flamengo, tudo errado para o Inter e ainda assim o Inter seria campeão com 2 vitórias. Essa é a projeção que eu mantenho. Se o Inter ganhar... É possível, Zé, do Inter, com 2 vitórias, chegar no Rio na penúltima rodada, já campeão brasileiro, desde que o Flamengo venha a perder um de seus próximos jogos. Sim, é possível. Também é possível, imaginando o empate do Flamengo contra o Corinthians e o Inter ganhando seus próximos jogos, que um simples empate no Rio já defina o título para o Internacional. E mais, se a distância continuar, continuar não, se o Inter ganhar do Sport, é claro, que é o que todo mundo imagina que vai acontecer. Se o Inter ganha do Sport, a distância volta para 4 pontos. Se essa distância persistir de 4 pontos até a penúltima rodada, o Inter pode inclusive perder para o Flamengo, que continuará dependendo apenas de si na última rodada contra o Corinthians. O que se tira disso tudo é que eu mantenho a projeção feita por mim lá diante do jogo contra o Bragantino. Com mais 2 vitórias, o Inter vai ser campeão brasileiro. Guimarães. Bom dia a todos. O Inter pode ser campeão contra o Vasco da seguinte forma, tá? Pra rodada, essa rodada ela é 35, né? Sim, faltam 3. Vamos lá, é 35, 4 para alguns. O Inter não jogou ainda, o Flamengo já jogou. Tá, o Inter vence o Sport. Fica 69 a 65 a diferença, faltando 3 rodadas, tá? Contra o Vasco da Gama, se o Flamengo perder o seu jogo para o Corinthians, fica com 65. O Inter vencendo o Vasco fica com 72. Faltariam 2 rodadas. 65 mais 6 chegaria no máximo a 71 pontos. Portanto, o Inter pode ser campeão contra o Vasco, desde que o Flamengo perca. Se empatar, não, tá? Desde que o Flamengo perca, porque aí obrigatoriamente. Não, o Flamengo tem que perder obrigatoriamente para o Corinthians e o Inter, óbvio, vencer o Sport. O cálculo é: o Inter é campeão contra o Vasco se vencer Sport e Vasco e o Flamengo perder para o Corinthians. O cálculo ele é simples assim, ó. Vai, termina aí. Se o Flamengo empatar com o Corinthians, não adianta, porque 7-2-6-6, Inter perde 2, Flamengo vence 2, passa no critério final e já era título, tá? Empata em número de pontos. Então o cálculo é bem simples. Para ser campeão contra o Vasco, obrigatoriamente o Inter tem que vencer o Sport, vencer o Vasco e o Flamengo perder para o Corinthians. Eu acho que a probabilidade maior é o título acontecer no confronto direto, o que seria algo bonito pra caramba também pro campeonato, né? Uma final num campeonato de pontos corridos, praticamente. No confronto direto tinha que o Inter ganhar ou empatar. Empatar já basta. Depende do resultado de Flamengo-Corinthians. Não, tudo bem. Se o Flamengo ganhar do Corinthians. Flamengo ganhando do Corinthians, o Flamengo vai pra 68, tá? Pode ser campeão no jogo do Flamengo igual, se o Flamengo ganhar do Corinthians. Se o Flamengo se o Inter mantiver a distância de 4 pontos contra o Flamengo, isso. Mesmo que... Vamos pegar assim, ó, o Flamengo ganha do Corinthians, Inter ganha do Sport, ganha do Vasco. Chega no jogo do Maracanã. Pelo empate. Se o Inter empatar, é campeão. Isso. Se o Inter perder pro Flamengo, pode perder o título na última rodada. Então, eu vou dizer o seguinte, pode ser bonito, maravilhoso, uma final, mas o Inter tem que chegar campeão contra o Flamengo. É difícil. Porque ele vai perder pro Flamengo. Só se o Flamengo perder pro Corinthians. Ele pode perder pro Flamengo e ainda assim depender só dele na última rodada. Ganhar do Corinthians e o São Paulo empatar com o Flamengo. Só que é o seguinte, Flamengo e Corinthians... Não precisa nem o São Paulo empatar, Zé. Flamengo... Se o Inter mantiver esses 4 pontos que vai ter depois de ganhar do Sport, se ganhar do Sport, ele pode perder pro Flamengo, que basta ganhar do Corinthians e pronto. Mesmo que o Flamengo toque 80-0 no São Paulo, não importa. Bastaria o Inter ganhar do Corinthians e pronto. Esse é o objetivo. Chegar dependendo das próprias pernas na última rodada. O Inter vai perder pro Flamengo. O Inter, já vou fazer a previsão aqui.
O Flamengo é melhor que o Inter, vocês têm dúvida disso? O Flamengo é muito melhor que o Inter. E o Inter vai estar sem Cuesta, porque até lá ele vai tomar o terceiro amarelo. Aí a zaga vai ser Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. E vai ter sem o Rodinei. Se ele tomar o terceiro contra o Sport, ele cumpre contra o Vasco. Não, mas não vai. Agora ele não vai tomar o terceiro. Aí ele vai estar sem o Rodinei, que é do Flamengo. É acordo de cavalheiros. O Flamengo não vai botar o Rodinei. Mas joga o Heitor, né? Que não é uma novidade. Pra mim melhora, joga o Heitor. Mas o titular é o Rodinei, né? Que tá indo muito bem. Mas pra mim o Heitor joga mais que o Rodinei. Tudo bem, mas só que o Abel tem como titular o Rodinei. Tu vai estar sem teu lateral titular. Tu vai estar sem a tua zaga titular. E o Flamengo é melhor que o Inter. Tu sempre dá pau na torcida do Inter, que o torcedor colorado é meio depressivo. Tu tá com um discurso negativista extremamente. Não vai jogar o lateral, não vai jogar o zagueiro, e vai perder pro Flamengo. Como? O Inter tá jogando um futebol competitivo. Eu não tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do Inter. O Flamengo chegou no final do confronto ontem, agarrando a cinta. Eu também não tenho certeza, mas nós todos achamos o Flamengo melhor que o Inter, né? Só um detalhe que me lembra aqui. Olha aqui, ó. E aí, garotinho? Fisicamente. Como é que tá? Grande coordenador, um grande abraço, garotinho. Vou precisar de ti domingo, tem 3 jogos e o Pfeiffer tá de férias, mas segue. Será um prazer. É o seguinte, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo ontem chegou babando na gravata aí no final do jogo. Muito mal. Mas ali pesa o psicológico também. Tu tá chutando, o goleiro tá tirando tudo, aí tu toma um gol. A chance tá saindo que nem areia nas mãos, com os dedos abertos, tá escorrendo. A chance de ser campeão era ali. Que conclusão só uma coisa, tá? Várias. Tu viu que tu levantou a mão? Várias. Nesse cálculo ainda tem uma última possibilidade. Não, mas aí nesse cálculo eliminaria o Atlético Mineiro. Se o Inter perder pro Sport, o Atlético Mineiro precisaria do milagre. Ainda tem chance matemática. Chega a 69, tem chance matemática. Mas esse chegou mas é no muito ponto que difícil. o São Paulo estava na semana passada. Esse só 100%. É Inter e Flamengo. 100%. O brasileiro é Inter e Flamengo com uma vantagem gigantesca pro Inter, que eu mantenho o rótulo de virtual campeão. Porque depende só dele, abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo, faltando 3 rodadas, é o virtual campeão brasileiro. E mantenho a projeção. Com 2 vitórias, o Inter vai conquistar o título brasileiro. Matematicamente até o São Paulo teria, mas não... Em Minas chega. Eles estão dizendo que o Galo briga por vaga na Libertadores. Olha a manchete do mas é real isso. A realidade é essa. Eu tô fazendo algumas contas aqui, até para não descartar totalmente quem tem chance matemática, né? Aquela velha história, esperança é a última que morre. A chance matemática, beleza, só que daí o Flamengo tem que perder os 3 jogos, o Inter tem que perder os 3 jogos, sendo que tem um empate. Não, mas ali o empate ajudaria o Atlético, tem isso. Tá, ok. Eu só tô fazendo um cálculo aqui também, tá? Porque é o seguinte, o título contra o Vasco é o famoso dá tudo certo para um e dá tudo errado pro outro, tá? Ontem não deu tudo errado pro Flamengo, deu parcialmente tudo errado. 1 ponto. Pro Flamengo, se ele somar 1 ponto contra o Corinthians, não é o tudo errado. Então, contra o Vasco, Guimarães, contra o Vasco é o tudo certo versus tudo errado. Vou parafrasear Cristiano Oliveira, que foi brilhante, uma coisa lógica e ninguém percebeu e o Oliveira percebeu. O empate é mais próximo da derrota do que da vitória. Sim, mas matematicamente não garante o título do Inter contra o Vasco. Não, tudo bem, mas só que empate Flamengo e Bragantino é o gosto amargo da derrota. Sim. Ainda mais do jeito que foi, né? Do jeito que é simples. Até porque saiu na frente. O empate são 66% da derrota. Exatamente. Mas eu só quero colocar essa questão matemática, tá? Que pro Inter ser campeão contra o Vasco, obrigatoriamente passa pela derrota do Flamengo contra o Corinthians. Eu acho que passa pelo Inter ganhando o Sport. Qual é a do domingo que vem? Eu resumiria com uma frase. Mentalidade Abel, passa contra o Vasco, tá? Pro Inter ser campeão contra o Vasco, o Inter tem que ganhar os seus 2 próximos jogos e o Flamengo perder o seu próximo jogo. Isso. É isso. Só vou lembrar o seguinte, E aí teria que ver até como é que é o desdobramento da tabela. Eu te digo agora. Na 37ª rodada, porque o Flamengo e Inter jogam dia 21, né? É 21, né? 21 aqui, e 25 acaba o campeonato. Vasco Inter... Flamengo e Corinthians jogam dia 14, que é um domingo, 4 da tarde. O negócio é o seguinte, Vasco e Inter jogam 14, domingo, 6h15. Isso. O Inter pode ser campeão em São Januário se o Inter vencer os seus 2 próximos jogos
e o Flamengo perdeu o seu próximo jogo. É isso. A questão é a seguinte, o Inter entra em campo... O Inter já entra, o Inter entra em campo já sabendo do resultado do Flamengo. Com o Flamengo tendo sido derrotado, o Inter batido o Sport agora. É, isso aí. O Inter entra em campo vencendo o Vasco campeão brasileiro. O Inter entra em... Assim, ó, é um grande domingo de carnaval, tá? É um grande domingo. Às 4 tem o Flamengo e Corinthians. O Inter vai entrar em campo sabendo o que tem que fazer, porque já vai ter acontecido o resultado de Flamengo e Corinthians. O Inter saberá se aquele jogo vale ou não o título. E se o Inter vencendo o Sport, tá, gente? Porque não adianta nada empatar com o Sport. Eu sou do próximo jogo. O Zé Aldo sabe muito bem que eu sou o de trabalhar o próximo jogo. Verdade é Abel Braga, né? Exatamente. De cada vez. Trabalhar o próximo. Não adianta achar que já ganhou contra o Sport, já vai ser campeão domingo, porque o futebol prega peças que são bem difíceis às vezes, né? E a importância da mentalidade, né? Tem que ter um vestiário bastante fechado com a ideia de que tudo o Sport é o adversário. O adversário do Inter não é o Vasco ainda. Aí, mas no domingo que vem, tá? Vasco e Inter às 6h15, depois tem Grêmio e São Paulo. Vai ser um grande domingo de carnaval, hein? Grande em todos os sentidos. Mas vai ser um grande domingo. Um grande domingo de carnaval. Isso me lembra, Cristiano Oliveira, aquele domingo 27 que a gente estava aqui, lembra? Domingo 27? 27 de dezembro, aquele último. O de dezembro. O dia em que nós moramos na rádio. Isso. Mas, brincadeiras à parte, vai ser... Eu levei meu travesseiro aí, passei final de semana. Aquele foi bonito. Mas, assim, ó, brincadeiras à parte, tá? Vai ser um grande domingo, tá? Grande domingo, que pode ser o domingo do título. Pode não ser, mas pode ser o domingo do título. Passa por Inter e Sport. Eu gostaria de projetar... Eu gostaria de projetar a quarta, que ela para mim é tão importante quanto o domingo. Hoje é mais. Porque o Vasco vai encarar o Fortaleza. É importante pro Inter pegar o Vasco fora da zona do rebaixamento. O Vasco tem 37, o Fortaleza 38, o Vasco é o primeiro clube na zona do rebaixamento. Se vencer, vai a 40. O Inter tem que vencer o Sport, isso é fato, tá? Vence o Sport. O Vasco vence o Fortaleza. Aí vai jogar com o Inter já fora da zona do rebaixamento. E o Corinthians, que encara o Flamengo, tá buscando vaga na Libertadores. Hoje a 7ª vaga é do Grêmio com 53. Lembrando que pode abrir pro 8º se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil. Ou o Palmeiras. Se bem o Palmeiras já tá na vaga campeão da Libertadores, por isso que abriu a 7ª. Então, o Corinthians tá na briga também por alguma coisa. É importante esse jogo. Aí já é domingo, mas na quarta-feira o Vasco tem que ganhar do Fortaleza. Nessa reta final do campeonato, assim, acontece de algum... E o Corinthians ganhar do Atlético Paranaense, Oliveira. O Fluminense também. O Corinthians joga... O Corinthians tem 48, o Atlético Paranaense 46, é jogo direto. Pra chegar vivo contra o Flamengo. O Fluminense que se lasque. Numa reta final de campeonato, 56. Assim, acontece do pessoal lá de baixo começar a empilhar vitórias seguidas, é aquele famoso sprint que eles buscam contra o rebaixamento. Pra mim... Tem 1, 2, 3, 4, 5 times brigando contra 2 vagas de rebaixamento. O Botafogo já foi rebaixado. Sexta-feira o Botafogo perdeu, está na 2ª divisão. Joga hoje contra o Grêmio já rebaixado. O Botafogo não tem mais chance matemática de ficar na Série A. Para mim, o Curitiba está na 2ª divisão também. Ele tem 28 e o primeiro fora tem 37. O Goiás tem lá chance, mesmo que remota. E os outros times são muito parelhos. Vasco e Bahia com 37, Fortaleza e Sport com 38. Esse povo é muito difícil projetar jogo de Vasco, de Bahia, de Fortaleza e Sport, porque daqui a pouco um deles enlouquece e consegue, tipo o que o Fluminense fez aquela vez com o Cuca lá de tantas vitórias, e se livrar. Então, eu faço coro a essa manifestação de que é preciso ter muito cuidado com o Sport Recife. É o pior ataque do campeonato? É o pior ataque do campeonato. Mas mesmo assim é preciso ter muito cuidado. Não entrar no clima de já ganhou, não entrar com o famoso salto alto, respeitar o adversário. O rival do Inter é o Sport, depois é o Vasco e depois é o Flamengo. Não pode pensar no Flamengo antes dos jogos contra Vasco e Sport. Não, tá correto isso, Cristiano. Eu acho que exatamente esse é o texto que deve ser produzido no Beira-Rio. Mas para nós, me parece assim, nós somos mais livres para especular de forma mais larga, mais ampla, mais estendida sobre as outras possibilidades. Eu até chamei a atenção para a manchete lá do Super Esporte de Minas, que diz assim: jogo com Flu é decisivo para o planejamento. Times fazem duelo direto por uma vaga
vaga na fase de grupos da Libertadores nesta quarta no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileiro. Os times estão já projetando os seus investimentos, os seus orçamentos, a montagem de seus grupos para o ano que vem, a partir de vagas na Libertadores. E quem já tem assim uma ideia de vaga garantida, já está até modelando o tipo de time que pretende. O Atlético, por exemplo... Mas o Atlético não tem, Zé, aí que tá. A manchete do Super Esportes explica por isso. É Fluminense e Atlético, né? Isso, quarta no Maracanã. O Atlético Mineiro, ele tá mais perto do Fluminense do que do Inter. O Atlético está 6 pontos atrás do Inter, que é o líder, e 4 na frente do Fluminense, que é o primeiro time da pré. Ou seja, se o Atlético perder, e a campanha do Atlético fora de casa é ridícula nesse Campeonato Brasileiro, se o Atlético Mineiro perder, ele fica 1 pontinho na frente do Fluminense. E aí a chance do Atlético perder a vaga na fase de grupos da Libertadores e precisar antecipar todo o seu planejamento para encarar uma pré, sabe-se lá com quem, aí essa chance aumenta. Então o Atlético tem, o Super Esportes, que tu lê essa manchete agora, tem essa preocupação. Se o Atlético perde para o Fluminense, ele fica muito mais perto de uma pré-Libertadores, perdendo a vaga para a fase de grupos. Eles inclusive falam que o Atlético muda as ações no mercado e aposta na experiência, que é exatamente o contrário do que está projetando o Inter. O Inter, pelo Ramírez, tem uma ideia de aproveitar a base, fortalecer, abrir espaço, fortalecer espaço para os jovens e trabalhar um modelo assim meio, que a gente chama de autoral, que não depende da característica pessoal, mas ele vai criar um modelo. Assinatura. O Atlético contratou nos últimos dias Hulk e Nátio Fernandes. Pois é, mas depositou um prédio de dinheiro para esses 2 jogadores. O Nátio parece que não assinou ainda e o interveio lá, o Galhardo está pedindo que ele fique, que ele não saia. Tem uma possibilidade de revertério aí. O que eu vou te falar? Mas isso não interfere para a reta final do Campeonato Brasileiro, Zé. Independente de quem vier ou quem não vier, é para a próxima temporada. No caso, para o mês que vem. É para Campeonato Mineiro, enfim, Copa do Brasil ou Libertadores. Para a reta final de Campeonato Brasileiro, isso não interfere. É o time que o Atlético tem aí, tá? Que é um time que fora de casa é muito irregular. Eu tô com a tabela dos visitantes aqui. O Atlético Mineiro fora de casa tem a 12ª campanha. O Atlético Mineiro fora de casa fez menos pontos do que o Corinthians, do que o Grêmio, do que o Santos, do que o Goianiense. É uma campanha muito fraca do Atlético Mineiro fora de Belo Horizonte. O Grêmio é um caso bem à parte, né? O Grêmio tá por ali, mas a gente não sabe se vai evoluir para aumentar. O Grêmio é a Copa do Brasil, cara. Ou o Grêmio é a Copa do Brasil. Obviamente tem que ganhar do Botafogo, é obrigação ganhar do Botafogo hoje, time rebaixado, sem técnico. Lúcio Flávio vai ser o treinador interino, aquele que jogou no Inter, no Curitiba e tal. No próprio Botafogo? No próprio Botafogo, então tem que ganhar, é simples, o Grêmio tem que ganhar. E tentar ajeitar o time para a Copa do Brasil contra o Palmeiras. Acho até que para o Grêmio não foi bom o Palmeiras ter perdeu o Mundial numa semifinal. Uma coisa é perder para o Bayern na decisão. Perdeu de 1-0, que nem o Grêmio perdeu pro Real Madrid. Tá bom, legal, prêmio consolação, beleza, bacana. Agora tu não chegar, não que tenha sido um fiasco para o Palmeiras perder pro Tigres, mas coloca uma pressão no Palmeiras. Tu vê, semana passada foi campeão da América. Mas não era o esperado, né? Não, eu confesso que pra mim o que aconteceu, podia acontecer de tudo. Tigres é um bom time, há 5 anos joga junto, é a base que chegou numa final de Libertadores com o River, eliminando o Inter, inclusive o técnico. É um time rico, é um time de dinheiro. Muito rico. Joga num futebol interessante, que é o futebol mexicano. Poderia dar tudo. Palmeiras, o Tigres, deu Tigres, 1-0. Agora, o Palmeiras vindo eliminado na semifinal, mesmo tendo ganhado a Libertadores semana passada, ele já chega numa pressão para a Copa do Brasil em cima do Grêmio. Tu vê, né? Interessante isso. Agora, se ele tivesse, foi para a final, perdeu de 1-0 ou um resultado equilibrado, a pressão seria diferente, ou até com o título seria diferente. Eu acho que para o Grêmio foi muito ruim o Palmeiras ter sido eliminado na semifinal. Sim, foi. O Palmeiras vem ainda com coisas a buscar dentro da temporada que não terminou. Bem, são 11 da manhã, mais 33 minutos agora. Nós estamos com o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba em nome do Banco Banrisul. Afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Nós voltamos já. São
São 11h36, ganhando o jogo de volta pela Rádio Guaíba. Afinidade é ir além, é fazer mais. Cliente Afinidade Banrisul. Tem consultoria especializada. Saiba mais em banrisul.com.br/afinidade. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia e aos sábados das 7h30 até às 12. Fone 3907-1743 e o WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Hoje tem Grêmio, o jogo hoje é 8h30? Não, sim, 8 da noite, 7h30 a nossa transmissão começa. E não tem Voz do Brasil só às 11, né? Às 11. É cano reto, direto às 7 horas no AM e no FM. Eu posso considerar que o Grêmio terá um treino de luxo hoje à noite. Vocês acreditam nisso ou vai ser mais difícil? Eu não acho de luxo, eu acho de risco? Uma mini pedreirinha. Eu ia dizer outra coisa, mas eu vou respeitar a história do Botafogo. Não é de luxo, Horácio. O Botafogo tá rebaixado. O Botafogo não tem o que fazer no campeonato. Tem 24 pontos. É horrível a campanha do Botafogo. 35 rodadas. Terrível, cara. Ao Grêmio que vai ter Primeiro Orestes, então, vai. Ao contrário... Eu acho... Não, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é um treino de luxo, porque o Grêmio não vai treinar com reserva, com etc. Entre ele, vai treinar com um time de futebol, um time que tem história em todo o Brasil, em todo o mundo, o Botafogo, né? Desde 1910. Então é o seguinte, eu acho que por isso, pela qualidade do adversário, é um treino de luxo, porque o Botafogo não precisa de mais nada, é só cumprir, né? Só não pode empatar de novo, né? Aí é dose, aí seria terrível. Mas nós estamos fazendo aquilo que a direção do Botafogo não fez, né? Que é respeitar a história do Botafogo. Tudo que a direção do Botafogo não fez. Um clube afundado em dívidas, as dívidas chegando na casa do bilhão. Imagina, dever 1 bilhão mais do que o Cruzeiro. E aí você, com um clube afundado em dívidas, ao invés de buscar jovens jogadores, lapidar novos talentos para ter um retorno esportivo ou financeiro especialmente, para tentar pagar aquilo que é pagável das dívidas do Botafogo, o Botafogo fez o contrário. Apostou em jogadores em fim de carreira, apostou em jogadores que já não atuavam em alto nível há muito tempo, como Calu, como Honda, que jogava no futebol do Camboja. E, cara, aí o que aconteceu com o Botafogo é o seguinte, uma junção de jogadores sem potencial, um ou outro que poderiam chegar a algum lugar. Eu acho que tem algumas coisas boas do Botafogo ali para futuro, mas o que o Botafogo fez foi botar um time nada competitivo, trocou de técnico várias vezes, Autuori, aí saiu e chega o argentino, o Ramon Dias. Poxa vida, o Ramon Dias, que não chegou nem a estrear, botou o seu auxiliar, já saiu, aí entra. Cara, uma coisa terrível que fez o Botafogo, um time realmente lastimável, e o Botafogo cai de todos os campeões brasileiros, e aí coloca junto o Guarani, Atlético Paranaense, Bahia, Sport, de todos os campeões brasileiros, é aquele rebaixado com maior antecedência o Botafogo. Faltando 5 rodadas para o final, ou 4 rodadas para o final, o Botafogo amarga o rebaixamento para a segunda divisão. Alguns números interessantes. São duas questões... Carlos, são duas questões envolvendo o Botafogo. A primeira, que com esse terceiro rebaixamento, até comentava ontem no nosso Guaíba, no Mundial na Guaíba, de que o Botafogo caminha celeremente para deixar de ser um dos grandes. Botafogo, o futebol do Rio de Janeiro, nos próximos anos vai entrar na questão de 3 clubes grandes. O Botafogo caminha para ser diminuído em sua grandeza. A Portuguesa, cara. História é uma coisa, presente e futuro é diferente. A Portuguesa é um grande exemplo. E isso que o Botafogo é maior que a Portuguesa, muito maior que a Portuguesa em termos de história e títulos, sem desmerecer evidentemente a própria Lusa. Botafogo com 1 bilhão em dívidas, ele não tem a força empresarial ou até mesmo apelo que o Cruzeiro tem em relação a isso e até tentar diminuir os seus problemas financeiros. O Botafogo, e agora eu entro na questão de futebol desse 2020 para 2021, o Orestes falou em treino do Grêmio contra o Botafogo.
Os reservas do Grêmio são melhores que os titulares do Botafogo. Então, empate, não. É ganhar no Rio de Janeiro, independente do que o Botafogo já está rebaixado e tudo mais. Da classificação do brasileiro nos últimos 10 jogos. Universo redondo aí de 10 jogos, tá? O Inter tem... Cadê a mancha? O Inter tem 9 pontos a mais que a segunda campanha no período, aproveitamento de 93% nos últimos 10 jogos. Não é aproveitamento de 100% porque empatou com o Atlético Paranaense. O segundo melhor é o Corinthians nesse período, tá? 19 pontos. Depois Atlético Paranaense e Bragantino. Bragantino junto com o Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, tá? Nos últimos 10 jogos, recorte redondo, o Grêmio é só o 13º. 13º. Nos últimos 5 jogos, só 3 equipes não venceram. O bloco de 5 jogos, lembra aquele bloco que a gente trabalha de 5 jogos? Sim. Só 3 não venceram. Botafogo, que tá mais pro lado que pra cá, não, que já tá lá. E já não tá matematicamente já caiu. Matematicamente já foi mais pra lá, né? Botafogo, São Paulo, que tem essa crise recente, e Grêmio. O Grêmio tem uma vitória em 2021 só, contra o Bahia. É 13º no bloco de 10 jogos. Tem 5 pontos, não vence as 7 rodadas. Somou só 13 pontos. É o recordista de empate histórico no Brasileirão. Mas é o time que menos perdeu, sim, e só tem uma vitória a mais que o Sport Recife, que enfrenta quarta-feira o Inter e que está lutando contra o rebaixamento. Sinceramente, Grêmio Botafogo de hoje, o Horácio perguntou se é um treino de luxo. Não. A única coisa, a melhor motivação do Grêmio para o jogo de hoje é o fato de que, como o Cristiano Silva falou há pouco, de que vai ser mais difícil o Palmeiras enfrentar o Palmeiras, é o alerta de eles perderam, então vai ser difícil. Vamos tem começar, um time pior. Vamos começar a fazer alguma coisa nesse campeonato, porque na rigor a gente não fez nada. O Grêmio corre o risco de ficar fora da Libertadores. É muito difícil ir para a fase direta se não for o título da Copa do Brasil, tá? É aquilo de apostar todas as fichas, tirar todas, porque quando a gente joga, onde pode jogar, evidentemente, né? Em cidades que são liberadas, o jogo. Não, ou virtual. É inviável. É o seguinte, Oliveira, a gente vai distribuindo as fichas, né, em alguns lugares para poder dar um vermelho, um preto, um número, e aí tu tem mais chances de ganhar. O Grêmio tirou tudo do brasileiro, botou tudo na Copa do Brasil, dizendo isso aqui não interessa nada. Vamos aqui para a Copa do Brasil. Mas é o seguinte, apostar todas as fichas tem o seu risco, que é o risco de não ganhar. E aí sabe o que acontece contigo lá na mesa do cassino, onde tu pode jogar? Tu sai de mãos abanando quando tu não perde muito. Sai enfunerado. Não, o Grêmio não vai chegar na fase de grupos da Libertadores. Nós estamos num programa que é um programa coerente. Cada um tem as suas opiniões, mas todos respeitam a sua própria coerência. Se nós estamos tirando o Atlético Mineiro da disputa do título brasileiro, e o Atlético está 6 pontos atrás do Inter, se nós estamos tirando o São Paulo da disputa para ser campeão brasileiro, e o São Paulo, se ganhar o jogo que lhe resta, ficará 5 pontos atrás do Inter, eu não posso colocar o Grêmio na disputa por vaga à fase de grupos, sendo que o Grêmio está 5 pontos, os mesmos 5 pontos, atrás do São Paulo. Então, se vale para um, vale para outro. Eu não coloco o Atlético Mineiro brigando para ser campeão brasileiro, eu não coloco mais o São Paulo brigando para ser campeão brasileiro. Então, por coerência, eu não coloco o Grêmio brigando para jogar a fase de grupos da Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Pode ganhar a Copa do Brasil? Claro que pode. Acho que vai entrar 50-50 contra o Palmeiras, pouco mais, pouco menos, não sei. Mas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não chega na fase de grupos da Libertadores, não. Voltando ao jogo de hoje... Não, só rapidamente, dentro dessa projeção, acho que é o que o Guimarães falou que é bastante importante, acho que o motivacional do Grêmio, e coloquei, vai ser uma mini pedreira, não por causa do adversário, mas sim por causa do emocional do Grêmio, que passa por todas essas projeções deveras desagradáveis, porque colocou todas as suas apostas em um Palmeiras que ia vir um pouco, vamos dizer assim, perturbado de ter que disputar o Mundial, né? Seria vamos supor, numa grande final, ele estaria motivado, mas vindo de uma derrota, possivelmente, que tudo indicasse, né, que o Bayern tem mais qualidade, mas ia vir desgastado. Agora, por um terceiro lugar, que vai ter um pouco mais de tranquilidade dentro de uma projeção de conquistar, né, o terceiro lugar, vai ter que voltar para dar resultado, porque esses são os problemas do Mundial. A gente até teve, né, quando o River foi disputar lá fora, na
Europa a Libertadores da América, depois de toda aquela confusão, chegou, venceu, depois foi derrotado, chega naquele luto, parece assim, uma festa que não deu pra... horrível. Mais ou menos, né, Cristiano? Porque veio derrotado. Então a gente fala, o Palmeiras também foi campeão, volta, vamos dizer assim, derrotado sim, porque nem chegou à final, e agora vai ter sim a responsabilidade, já cobrado pelos torcedores através das redes sociais, manifestações dos próprios atletas, lamentando e dizendo que agora, claro, o foco é ainda a disputa do Mundial, mas que vai vir com toda a certeza para disputar a Copa do Brasil. A questão, assim, ficar em quarto aí já fica vergonhoso. Mas eu só queria voltar no jogo de hoje. O Botafogo e Grêmio, com o Botafogo rebaixado, e o time do Grêmio que vai ter, não é time reserva, são Paulo Vitor, Wanderson, Rodrigues, tá bom, Kahneman titular, Diogo Barbosa titular, Lucas Silva pra mim é titular, Matheus Henrique titular, Jean-Pierre titular, Alisson titular, PP titular e o Thurin não é titular. Então é um time titular, basicamente, até porque o Rodrigues vem jogando com a lesão do Jeromel. Pro Grêmio a pressão é muito grande, cara. Tu empatar ou perder pro Botafogo hoje é fiasco. É fiasco. Então só tem bons resultados. Só tem recentes. Um time pressionado nesse jogo. Esse time se chama Grêmio. Mas queria fazer uma observação, Cristiano, dentro do seu raciocínio. Só complementar, é um grandioso fiasco. Eu complemento dizendo que não que pode empatar com o Botafogo. Que é um grande fiasco. O Botafogo está rebaixado, não tem o que fazer. Vai ter que montar grupo para uma Série B. É a pior campanha de um campeão na história do Campeonato Brasileiro. Vocês viram a diferença do Botafogo pro Curitiba? Sei lá, como assim? Pontos? 4 pontos. A única pior campanha do Curitiba é o Botafogo. Eles têm 4 pontos de diferença. Correto. O Grêmio acabou de empatar com o Curitiba. Que foi um fiasco. Foi. Eu não tenho ânimo algum, confiança alguma, certeza alguma, motivação alguma para apostar todas as fichas no Grêmio. Concordo contigo. Infelizmente nem o Grêmio acredita no próprio Grêmio. Isso aí é o ânimo, tá? Agora eu tô dizendo na prática, o Grêmio tem que ir lá vencer. Não há garantia alguma. Mas vai tirar motivação da onde? Porque se a gente fala, antes tendo mais possibilidades, ter mais tranquilidade para ingressar numa campanha de Libertadores no ano que vem, já projetando a próxima temporada, o Grêmio não fez o trabalho. Agora que ficou mais difícil, parece que, aí sim que o Grêmio não vai fazer nada. Parece que cada vez mais se derrota. O Zé já dá 3 pontos pro Inter contra o Sport, acha o time do Grêmio melhor e o elenco melhor e não acha que o Grêmio não vai conseguir vingar diante do Botafogo. É que o problema é emocional, parece, do Grêmio. Mas tem que acabar, cara. Nós demoramos para nos dar conta de uma realidade. Mas a gente não pode mais fechar os olhos para isso. O Grêmio é um time mal preparado fisicamente. Ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade de competir atleticamente com os demais. A única coisa que eu não sei se o Grêmio está correndo errado ou o preparador físico é ruim. Não, a questão física do Grêmio nós sempre dissemos aqui. E também sempre disse que esse ano o Grêmio é um time mal treinado, o Grêmio é um time mal preparado, mal pensado. A obrigação, e eu vou usar esse termo, a obrigação do Grêmio... Vem cá, cada vez que o Grêmio joga no Rio de Janeiro, ele fica um dia a mais no Rio. Não vamos fechar os olhos para esse negócio. Cada vez que o Grêmio vai para o Rio, fica um dia a mais. E aí tu pega o Botafogo, eu vou te dar aqui a dominata do Botafogo para hoje. Diego Loureiro, o goleiro, muito prazer. Se passar pela Rua da Praia, o pessoal não dá nem as horas. Kevin na direita. A zaga de Canu e David Souza. Vitor Luiz na esquerda. O meio-campo do Botafogo, José Wellison, Caio Alexandre e Romildo. Romildo, veja só, o homônimo do presidente do Grêmio. O ataque de Matheus Nascimento, Cezinha e Rafael Navarro. Tem jogador promissor no Botafogo? Tem. Alguns, mas tem. Agora tem outros. Diego Loureiro é um goleiro muito fraco. José Wellison é um volante que foi expulso quase que a pontapés do Atlético Mineiro. Rafael Navarro no comando do ataque. É um time fraco. Tem coisas boas para o futuro, um que outro tem. Esse Matheus Nascimento eu acho uma joia tremenda do futebol brasileiro, mas é uma joia para daqui 2, 3, 4 anos, não é para agora. É fraco o time do Botafogo. É o lanterna do campeonato. Eu não posso aceitar o Grêmio voltando do Rio nem sequer com empate contra esse Botafogo. Eu entendo o que tu diz, os teus argumentos são respeitáveis, mas eu pego por um outro lado. Nos últimos 5 jogos, se a gente for fazer aqui um retrospecto, o Grêmio sempre tem um pênalti contra ele. O goleiro não pega nunca pênalti. Tem umas coisas assim que são... Vai mudar o goleiro, é Paulo Vitor hoje.
Bom, pelo menos alguma esperança pro torcedor do Grêmio, eu imagino que esse goleiro pegue algum pênalti, porque o outro não pega. O pênalti não é uma obrigação tanto do goleiro, não, mas não o atacante. Mas todos os goleiros pegam, só o do Grêmio que não pega. Não, o Sarrafiori pegou um pênalti, tá bom, mas só um pouquinho. Então vamos botar, o goleiro não pega pênalti. Olha quanto, vê na tabela quantos pontos o Grêmio tem e quantos foi graças ao Vanderlei. Não vamos crucificar o cara também, porque não pegou pênalti, né? Eu não sei se tem muitos, não. Eu também acho Opa, que não tem. mas eu vou te dizer dois, tá? Então olha pro outro lado, Zé. Olha o Botafogo. Dos últimos 600 jogos, ele perdeu 590. Eu vou te dar 5 pontos que o Grêmio... Eu vou lembrando por baixo. 2 contra o Corinthians na Arena Itaquera, que ele foi o lance do jogo. Corinthians com 9, ele salvou o Grêmio. Vanderlei, acho que tu narrou esse jogo. E vou dizer o seguinte, Grêmio e Bahia, que o Grêmio ganhou do Bahia em Salvador, com gol do Darlan, o Vanderlei salvou, meu camarada. Ou vocês não lembram? O Vanderlei tinha um momento do jogo que o Bahia pressionou e o Vanderlei tirou. E quantos pontos o Grêmio perdeu porque o treinador orientou a segurar o empate e não ir pra cima, podendo ganhar o jogo? Eu lembro de 4. 4 dá 8 pontos, pelo menos 8 pontos. Ceará, Vasco, Fortaleza e Goiás, pelo menos. O Grêmio empatava esses jogos e o treinador dizia, segura, não vão mais atacar, acabou o jogo, contente com empates. O que é mais grave? O mais grave para mim é isso. É o fato de que o Grêmio sentou em resultado de empate quando poderia ganhar e um monte de ponto perdido. Soma 8 pontos ao que o Grêmio tem hoje, assim, ó, na pior das hipóteses, tá? 8 pontos, 53 iria a 61. Seria o terceiro colocado. Título seria difícil, uma Libertadores G4. Olha aqui, ó. Rolaria tranquilo. Sérgio Couto me lembra aqui, ó. Deu um empate pro Santos depois de abrir 3-1 de vantagem dentro de casa. Serginho Couto me lembra aqui contra o Palmeiras em São Paulo, aquele primeiro tempo que o Palmeiras amassou o Grêmio, o Vanderlei salvou. Não, eu acho que o Vanderlei é um goleiro que salva num dia, entrega no outro. Eu acho que o Grêmio não tá onde tá por culpa do Vanderlei. Eu acho que a comissão técnica tem uma responsabilidade muito maior do que o Vanderlei nessa campanha instável do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um pouco distorcido agora, Orestes. Com respeito, Zé Aldo, com respeito à cobrança de penalidade máxima, eu acho o seguinte, ó, a obrigação maior é do cara que vai bater e não do goleiro que defender. Isso, toda a vida, né? Então é o seguinte, você já viu, às vezes a gente vibra mais com a defesa do goleiro do que a marcação do gol com o cara que bateu. Pode acreditar. Então a obrigação maior sempre é do atacante, né? O que eu estava tentando expor como uma ideia essencial, como essência da minha ideia é esse Grêmio tudo pode acontecer. Inclusive empatar como empatou com o Curitiba de forma assim um pouco frustrante para quem acompanhou o Grêmio, para quem sabe das potencialidades do Grêmio, para quem sabe das condições estruturais do Grêmio, para quem sabe das condições econômico-financeiras atuais do Grêmio. O Grêmio é um time que está administrativamente organizado, que tem dinheiro, que tem um belo estádio, que tem um bom gramado, que tem jogadores que recebem salários em dia, adiantou os pagamentos que seriam do ano que vem. O Grêmio acaba de vender o PP, que já teria até assinado o contrato, só está havendo um problema lá com o acerto entre o adquirente dele e o clube formador do PP, que é o time lá de Foz do Iguaçu. Vai entrar mais dinheiro, ou seja, o Grêmio tem todas as condições. Esse grupo não é um grupo ruim para ter muito mais competitividade, diria até, desculpem a expressão assim, muito mais vergonha de perder e muito mais orgulho de ganhar, mas parece que esse sentimento já não tem mais alguma importância lá no time do Grêmio. O Grêmio ganhou ou perdeu, tanto faz. Então, diante do Botafogo, pode se reproduzir o que aconteceu com o Curitiba. É nesse sentido que eu quero concluir a minha fala. Mas salvo engano da minha parte, nós estamos dizendo a mesma coisa. Eu acho que a gente está concordando, só partindo de caminhos diferentes. Eu concordo que com o futebol medonho que o Grêmio está jogando nesse Campeonato Brasileiro, eu não duvido que o Grêmio volte do Rio com um empate. Até porque o que o Grêmio mais fez nesse campeonato foi empatar. Então eu não duvido, e não sei qual vai ser o palpite que eu vou dar lá no Esperando Futebol pro jogo, mas eu não duvido que o Grêmio volte do Rio com empate. Esse é um ponto. O outro ponto é que, se isso acontecer, é inadmissível. Porque o Grêmio não pode perder ponto pro pior time do Campeonato Brasileiro. Quando você está na primeira página da tabela, mesmo que numa posição abaixo do que poderia estar como o Grêmio, e pega o lanterna do campeonato, você tem que ganhar.
Não importa se é na Arena, se é no Engenhão, se é em Boston, se é em Nova York, se é na Lua ou se é em Saturno. Tem que ganhar. Esse é o ponto. Agora, eu não duvido, de fato, o Grêmio voltar com empate. O que mais faz é empatar. Mas é inadmissível. É que ainda sobre essa projeção, né, e a gente exalta a questão de todos terem um discurso bastante coerente no Grêmio, de proteção dos próprios atletas, da ideia de futebol, todo mundo fala, nós todos pensamos da mesma forma, o Grêmio anda muito bem, obrigada, nós estamos, né, a gente fala várias cortinas de fumaça, mas ao mesmo tempo... Renato, né? Não, mas eu digo assim, e... entre aspas, dentro de um campeonato brasileiro, a pior coisa que pode acontecer quando se chega nesse tipo de situação é a demissão de um técnico. Entre aspas, é a decisão mais brusca que se pode dar como resposta da torcida. Mas o que a gente vê nas próprias coletivas é que se passa, não digo passa pano, talvez essa não seja a expressão, mas se passa pano porque o Renato diz que ele inventa esse mundo de Bob, onde todos eles vivem de maneira feliz e alegre, os resultados não dão exatamente o que se espera de um Grêmio do tamanho que é. E a gente fala na questão de competir, de tomar decisões mais objetivas dentro do campo, que passam assim do básico do futebol, que se mostra não é efetivo, se insiste no outro jogo da mesma forma e não tem um discurso de cobrança. E parece que os atletas já se sentem incomodados com isso, mas ninguém toma uma atitude. Parece, todos nós sabemos que tem alguma coisa errada. Mas quem é que tá tomando uma atitude para mudar isso? Só pra esclarecer, quem passa pano é o Grêmio, né? Porque nas coletivas se pergunta pro Renato e às vezes ele nem responde. Não, mas eu tô dizendo que é institucional esses problemas. Porque se parece assim, pergunta pro Paulo Luz, tá tudo uma beleza. O passapano pertence da direção do Grêmio com o treinador. Sim, que pode tomar de fato uma atitude. A gente pode bater quantas vezes quiser aqui no debate, no Renato, nisso, naquilo. De bico. E ele não vai ser demitido, não vai mudar nada. Agora, se o presidente Romildo não quiser nos escutar, ele não vai nos escutar. Agora não vai fazer nada. E eu, sinceramente, acho que não tem que fazer. Tu não tem que demitir o Renato. Tem uma decisão de Copa do Brasil. Eu sei, mas deveria se cobrar um pouco mais para que se veja isso dentro de campo. Eu acho porque a gente está cobrando e o Renato está fazendo as mesmas escolhas. Eu acho até que é cobrado. Mas não está sendo executado. A cobrança parece não estar surtindo efeito. O Pinares, que se negou a entrar, nem viajou para o Rio, né? Abafaram o caso. O Pinares se negou a entrar num jogo. Foi flagrado aqui pelo repórter fotográfico do Correio do Povo. Foi agora, o último contra o Santos? Foi contra o Santos. Flagrado pelo repórter fotográfico do Correio do Povo, Fabiano do Amaral, com foto e tudo, ele se negou a entrar. E aí, não, veja bem, papapá. Não, mas não tá lá. Estão resolvendo a questão do Pinares. Isso é indisciplina. O que tá havendo? O cara Por isso que eu falo, ontem. sempre falamos e manifestamos nossa admiração pela consistência de gestão, direção e conseguir cobrar dos atletas. Mas agora parece que tá todo mundo, cada um no seu universo de Bob. Né? Tem os atletas que estão insatisfeitos, mas não tem nenhuma mudança. O Renato que parece falar de um jogo que só ele viu, que só ele até colocou conspiração da arbitragem, não querem deixar o Grêmio ganhar. Bom, quem não quer deixar o Grêmio ganhar parece ser o Grêmio. Porque o Grêmio não tem essa... A gente não vê entrar comendo a bola, mas também com um intento de vencer. Parece que tá todo mundo tranquilo, que não tem perna, que não tem como organizar, que não tem o que fazer, que empatar é tudo bem, tá tudo ok. Isso tudo... Meio-dia, Horácio. Isso tudo quer dizer que o Renato... Esse tudo quer dizer que o Renato não tem mais o time na mão, o grupo na mão? Vamos voltar nesse ponto então. Vem aí a Fernanda Bagatini com as notícias do meio-dia do Guaíba Notícias. Nós já retomamos para Banrisul o debate do Ganhando o Jogo na Guaíba. Meio-dia, mais 5 minutos, retomamos aqui pela Guaíba com o Ganhando o Jogo, sempre para Banco Banrisul. Afinidade é ir além, é fazer mais. Cliente Afinidade Banrisul tem consultoria especializada. Saiba mais em banrisul.com.br/afinidade. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Eu acho que ele está nos ouvindo, então quero aproveitar para mandar um abraço para ele, mas não estou certo do que estou afirmando. Tenho uma suspeita. O nosso querido Leonardo Gaciba, no sábado pela manhã me ligou, nós falamos por mais de meia hora e ele disse: Zé Aldo, eu não vou falar para vocês, para a Rádio Guaíba, porque eu não estou falando para ninguém. Eu tô com uma centena de pedidos de televisão e rádio que querem me entrevistar, mas nesse momento, se eu der uma entrevista para um, eu tenho que dar para todos. Então eu tomei a decisão de não falar para ninguém. Mas ele disse assim: as diretrizes estão já explicadas, os nossos árbitros estão aplicando o que foi orientado a eles e tem mais discussão de quem não compreende a regra do que erro nosso. Ele disse: eu não confesso que eu não tenho como tomar posição em torno disso, porque eu não conheço com profundidade a regra, sou um confesso pouco preparado para o tema.
Eu não fui estudar a regra. Mas eu faço esse registro, se ele estiver nos ouvindo, que eu acho que está, eu quero agradecer pelo retorno. Quero agradecer sinceramente pela atenção. Ele falou um tempão, eu disse, mas eu sou burrão, Gaciba. Ô Gaciba, fala no ar lá na Rádio Guaíba, tu vai me explicar meia hora aqui explicando e eu não vou conseguir depois reproduzir. Então, o que quero dizer basicamente é que ele atendeu, mas atendeu fora do ar. Não está dando entrevistas para ninguém, não falou para Guaíba e não vai falar para ninguém. Só com o perdão de talvez dar uma alfinetada, mas por isso que existem as coletivas, né? Daí tu chama todos os jornalistas, faz um grande esclarecimento, depois abre para perguntas para não dar prioridade para nenhum tipo de resposta, né? Para uma emissora ou para outra, mas as coletivas também estão aí, né? Ele explicou que pelo protocolo da FIFA, um operador de vídeo está habilitado a operar até 17 câmeras. E que quando tem mais de 23 câmeras, aí tem que ter 2 operadores de vídeo. A pergunta que não quer calar, nessa conversa que durou aí 30 minutos, um pouco mais, ele falou se houve falha ou não no VAR do Beira-Rio, no Grenal? Não, ele disse que não, e ele, no jogo do Inter, nesse último jogo que teve, a bola bateu e subiu e pegou na grama, pegou no braço. Bragantino? Ele disse que aquilo ali é diferente. Não, do Atlético Paranaense. É diferente quando a bola vem do alto, o jogador erra o chute, a bola bate no gramado, sobe e raspa na mão. É diferente de um movimento em que o defensor está tentando, quando a jogada é de situação de gol, que a bola vai na direção do gol, tentando defender e a bola bate na mão dele. Então, no entender dele, não foi pênalti contra o Atlético Paranaense. Ele disse que não. Tá, eu quero saber do Grenal lá do VAR. Teve falha ou não teve falha? Eu perguntei para ele e ele falou muito sobre isso, mas eu sou, repito, eu não tenho todos os elementos da fala dele, mas eu tô dizendo isso aqui. Só basicamente, Cristiano, ele disse que falhou ou não? Ele é categórico em dizer que todas as decisões tomadas estão dentro das orientações. Não, e que nós estamos interpretando mal. Foi feita uma denúncia que falhou o monitor lá, que o árbitro foi para ver, mas não deu. Quero saber se o que o Grêmio quer é os áudios, porque ele quer saber o que diziam pro árbitro, por que o árbitro não foi no VAR. Tá. E, inclusive, essa semana o Grêmio, pelo que fiquei sabendo, vai receber o acesso ao Perfeito. Eu quero saber se houve falha no monitor ou não. O Grêmio tem informação que falhou. É isso aí, o Grêmio tem informação que falhou o monitor. Que vai ser comprovado através da divulgação dos áudios, que será disponibilizado ao time nessa semana. Ele disse que isso é uma fantasia, que isso não existe. Tá bom. Ele sustenta. Mas então ele nega. Ele nega. É que tendo áudio é impossível que em nenhum momento da transmissão não teriam afirmado, olha, não tem a imagem, tem a imagem. Agora vamos para os áudios que vai. Agora o Gaciba nega. Só vamos lá. Gaciba, o que ele disse então? Primeiro, ele não vê erro nenhum na arbitragem. O Gaciba acha que a arbitragem é perfeita. Eu entendo a versão dele. Afinal de contas, ele é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, ele não vai dar um pau nos juízes dele. Tudo bem, entendo. Não querer falar para Guaíba, porque senão ele teria que falar para Bandeirantes, para Jovem Pan, para todo mundo. Também entendo. Agora, se tivesse a CBF tem uma assessoria muito competente, mas não sei se essa mesma assessoria serve para o pessoal da arbitragem também. Se servisse, e fica a sugestão para servir, porque a assessoria da CBF é boa, daqui a pouco organiza uma coletiva num hotel do Rio de Janeiro através de meios virtuais. Hoje todas as coletivas são feitas virtualmente, então que se organize uma coletiva com a imprensa nacional e que todo mundo faça suas perguntas ao Gaciba, que vai ser muito melhor. E hoje não precisa nem ir ao espaço, gente, existe Zoom, existe 500 mil alternativas, a gente está vivendo há um ano isso. Tu grava ali, como no Grêmio, ou faz ao vivo como é no Inter, que eu acho melhor, mas então vamos lá. Eu sugeri diferente então, para ele até. Pronto, e aí tendo, para fechar da minha parte, Zé, aí tendo uma entrevista coletiva, ele pode falar para todos e não ao pé do ouvido para um ou para outro. Eu sugeri para ele que fizesse regionalizado com encontros com a imprensa, pode ser até encontro virtual, para eles explicar os critérios, as orientações. Porque nós dependemos de um processo de comunicação, tem alguma coisa errada na comunicação. Não, tem muita coisa errada em tudo, Zé. O Gaciba, ele não vai dizer que os caras erraram, eu entendo que ele não diga isso, mas guardar as proporções é que nem o Renato vem a público defender os jogadores dele. O Renato tem que fazer isso mesmo, tem que defender. Agora, internamente, tem que saber que houve o erro. Tem vários jogos da arbitragem com erros crassos no Campeonato Brasileiro. Uma das perguntas que poderia ser feita ao Gaciba, numa discussão que a hoje comentarista Nadine Bastos teve nas redes sociais, ela disse que a orientação da FIFA para um lance de bola na mão é que foi aquele lance do Bragantino, mas que na CBF existe uma outra orientação. Como é que é esse negócio?
Como é que a FIFA diz A e a CBF diz V? Que papo é esse? A gente tem que ouvir do Gaciba essa explicação. O João Manuel da Silva diz, ele é de Viamão. Pessoal, como ficou o assunto do VAR no Grenal, tomara que não tenha sido fake news do Nestor, usando o espaço e a credibilidade da Rádio Guarani. Não é, eles estão aguardando a liberação dos áudios, o Grêmio pediu. Esse outro aqui está dizendo, essa questão do VAR no Grenal, se confirmado, pode anular o jogo. Marcos Navegantes, Porto Alegre. Já passou o prazo para impugnação da súmula, já não tem mais como fazer a anulação do... O Grêmio, até me parece que essa é uma das queixas do Grêmio, ele pediu a liberação dos áudios, porque ele tinha um prazo de 5 dias para fazer qualquer impugnação e ele não teria recebido a liberação dos áudios no prazo de 5 dias. Não, acho que agora, a impugnação de jogo é 48 liberar horas. Áudio também, hein? Não entendi, perdão. Que dificuldade para liberar um áudio também, né? Chega não, a CBF disse que liberou. Abre, Ctrl+C, Ctrl+V. Pô. O Grêmio disse até semana passada que não tinha recebido. Não, a CBF libera, mas é assim, ó, essa liberação tem que ir presencialmente lá acompanhar. Mas o Grêmio tá no Rio de Janeiro. Parece que vai ter acesso essa semana. O Grêmio tá lá, o Grêmio chegou sábado no Rio. Olha só, o Grêmio pediu a liberação, a CBF demorou. Não é o fato, tem que estar presencial. Bom, tá aqui, eu pego um avião, em 2 horas tá ali, e mais 40 minutos até lá a Barra da Tijuca, tá lá, pronto, escuta e volta. Isso não foi problema. A CBF demorou para liberar. Vai liberar agora? Era para ter liberado antes. Tem que ir presencial. É só dizer assim, Grêmio... amanhã, tal hora. Ok, pega aqui o avião, desce ali 2 horinhas, pronto, acabou, tá lá. Na Libertadores o Grêmio já passou por situação semelhante, né? Foi questionar a arbitragem e a Conmebol foi até o último minuto, criou 500 coisas. Não pode, o computador não funcionou, não dá pra reunir todo mundo. Acabou o prazo e o Grêmio não teve o que fazer, ficou de mãos amarradas por causa dessa questão de prazos. Que a instituição, né, insistiu em que fosse presencial, o Grêmio foi, enviou todos os documentos, mas só que daí não conseguiram reunir os conselheiros, né, naquela questão da Libertadores. Eu quero fazer uma lembrança aqui triste. Olha aqui, ó. Aliás, 2. Primeiro que a mais recente, ontem faleceu o técnico Lula Pereira. 68 anos, treinou Flamengo, treinou Ceará, treinou uma porrada de time, foi ex-jogador. Nordeste, Paysandu, América Mineiro. Então, ele sofreu um AVC no ano passado e ontem acabou falecendo. E hoje, dia 8 de fevereiro, 2 anos do incêndio do Ninho do Urubu. E até agora nada. Absolutamente nada. A justiça não foi feita. Bom, quanto tempo a gente tem da Boate Kiss? Mas a Boate Kiss são quase 10 anos, né? Acho que são 7 anos, 8 anos, não são? E nada. Por aí? E nada. Absolutamente nada. Que justiça é essa, meu Deus? E as pessoas que deveriam ser responsabilizadas acabam sempre se dando bem, né? O ouvinte pergunta só deixa é o mundo de Bob que nós eterna, viu, Carlos? É uma eterna fuga de Marco Aurélio dando bananas pro país. E ganhando, é isso que acontece. Ganhando até de forma democrática voto em outra cidade, né? Como no caso em Porto Alegre. Mas o povo também eu acho que não tá... Bom, deixa assim. Sobre o Lula Pereira, a única coisa que eu tenho a dizer ele foi o primeiro treinador a denunciar que era vítima de racismo e que não era contratado em vários clubes porque vários dirigentes chegavam e diziam, tu tem um bom currículo, mas esse lance de treinador negro não dá certo. Ele foi o primeiro que eu lembro a ter falado que sofreu muito preconceito por ser um treinador negro. Que dirigentes não o contratavam alegando isso. Tem uma matéria da Placar do Breiler Pires, né? Isso. Que ele não... é assunto, né? Desculpa, como é que é? O teu currículo é muito bom, mas tu é negro. Exato. Algo nesse sentido. Assim. Exato. Que ele não treinou conseguiu... Flamengo, né? Treinou o Flamengo. Que ele não conseguiu Chegou ao Flamengo, mas não durou 3 meses no Flamengo, infelizmente. Que ele não conseguiu ir mais longe porque ele também sofria racismo quando ele ia ser contratado. E foi um grande personagem, o Lula Pereira, especialmente no futebol nordestino. Um sujeito importante. Foi campeão no Ceará, foi campeão no Santa Cruz. Exato. No Goiás, né? Acho que sim, também. No Goiás também foi campeão. Tu falou de um técnico que fez sucesso no Nordeste, Ivanildo treinar a América Carioca, não vai assumir mais. Tem um problema de Covid na família, ele teve que se ausentar e pediu desculpas e não vai assumir mais o América do Rio de Janeiro. Seria o primeiro trabalho de Givanildo.
que é uma figura do futebol no Rio de Janeiro, mas não vai ser dessa vez agora. O ouvinte Medalha diz: eu não acho bom encontros regionais, pois se diz uma coisa aqui, outra lá e outra acolá. O ideal é o mesmo encontro com todos. Não te parece? É um ponto de vista. O que me parece é que está havendo uma falha na comunicação e isso tem que ser sanado. Nós precisamos entender melhor o processo por dentro. Crespo no São Paulo? Pergunta o outro ouvinte aqui. Sim. O Adroaldo Machado. Ele já se desligou do Defensa e Justiça. O São Paulo entrevistou uma série de treinadores. O São Paulo, que é um técnico estrangeiro. O primeiro foi o Miguel Ángel Ramírez. Como esse vai treinar o Inter a partir do dia 26 de fevereiro, não teve acordo. E aí vai no Hernan Crespo. Entrevistou também os portugueses lá, pediram muito, mas aí ele fechou com o Hernan Crespo, ao que tudo indica será anunciado hoje. O Cristiano dava pela manhã um dado interessante. Eu sabia que o Defensa e Justiça, em 4 de abril, iria, como irá, enfrentar o Palmeiras naquele confronto do campeão da Recopa, Sul-Americana com a Libertadores. Mas o Crespo foi o técnico campeão, o Cristiano disse hoje pela manhã. Sim, 45 anos do Crespo, primeiro grande trabalho dele como técnico, ele chegou a treinar o Banfield também, se não me falha a memória, e o primeiro grande trabalho agora no Defensa e Justiça. O Crespo, para quem não lembra, é aquele mesmo, centroavante. Passou pela Inter de Milão, passou pelo Milan, um jogador histórico da seleção argentina. Técnico de futebol, é um técnico jovem, 45 anos para técnico é jovem, campeão da Sul-Americana com um empolgante Defensa e Justiça. Então, primeiro grande trabalho dele com conquista, já o credenciando para assumir um paquiderme do futebol sul-americano, que é o São Paulo, né? O ouvinte faz uma indagação que é interessante, uma espécie assim de sugestão de debate. Ele está dizendo: devido à grita do Flamengo nesta rodada, por que não jogarem no mesmo dia que o Inter? Nas próximas rodadas. Me parece que essa é uma discussão que já tem sido feita mais vezes e já se fixou isso na última rodada. Eu respondo ele. Ele está dizendo se o time que joga depois tem vantagem de jogar já sabendo o placar do time anterior. Sim, tem vantagem. Agora, por que isso acontece? Porque a televisão, e ela que paga o campeonato, né? A televisão quer que as pessoas vejam televisão. Então ela coloca em 2 horários diferentes, que é para prender as pessoas na frente da TV 2 vezes. Uma para ver o Flamengo, outra para ver o Inter. E atrai colorados e flamenguistas, e gremistas e vascaínos, porque vai ter gente torcendo e secando, em 2 momentos diferentes. Menos na última rodada, aí é padrão, né? É tudo bonitinho, mesmo horário e tal. Agora, antes disso, ela espalha, ela dispersa pelos dias, pelos horários, para que as pessoas assistam mais jogos, né? É o que a TV quer. Miguel da Rocha Ferreira manda dizer o seguinte: números do Crespo são muito ruins, mais derrotas que vitórias, mais gols sofridos que feitos. E manda aqui um scout do Sofá Score: 85 jogos, 28 vitórias, 21 empates, 36 derrotas, 41% de aproveitamento. Puxa. Bom, tem que ver, pois é, e foi campeão da Sul-Americana, né? Tem que ver o time que ele tem na mão. Talvez tenha priorizado o ele tem. Se ele priorizou a Sul-Americana e ganhou a Sul-Americana com o Defensa e Justiça, não é qualquer... O Defensa e Justiça, para quem é um clube muito mais acostumado a jogar Série B do que Série A na Argentina, que começou a ter mais destaque com o trabalho do BKC, que era auxiliar do Sampaoli, que chegou a ser vice-campeão argentino no campeonato retrasado, tá? Mas nunca, jamais, nem de longe foi um grande da Argentina. Olha, talvez nenhum médio. O Defensa e Justiça ele é muito menor do que outros clubes que a gente pode considerar médios da Argentina. O Vélez, por exemplo, Vélez Sarsfield, em Liniers, tem uma Libertadores. Se pegar outros tantos, o Huracan, que é o Globo, como eles chamam, e vários outros que a gente pode chamar de médios da Argentina, são muito maiores do que o Defensa e Justiça. Então, tu fazer um clube como o Defensa ser campeão da Sul-Americana, você merece todo o crédito possível, né? E olha, sinceramente, de todo o tempo que eu acompanho o futebol, Defensa e Justiça, claro, foi campeão agora, uma evidência muito maior, como é que eu posso dizer, uma visibilidade muito maior. O Defensa e Justiça, para mim, não é mais que um time de Série B da Argentina, historicamente. Tem como comparar com os 10 grandes da Argentina, não dá? Tem algumas coisas que aconteceram esse final de semana que elas foram... Uma definitiva e a outra foi muito rápida. Eu quero primeiro falar da definitiva, que foi o sorteio da Libertadores para pré-Libertadores. A gente debateu, o Grêmio tá tentando ingressar na fase de grupos, na vaga direta, ganhando a Copa do Brasil. Caso não dê, vai pegar uma pré-Libertadores muito provavelmente. Olha o que é o calendário.
Aí vocês têm que me ajudar, porque, pelo que eu tô vendo aqui, o Brasil 7 e Brasil 8 enfrentarão, respectivamente, Ayacucho do Peru e Deportivo Lara da Venezuela, na segunda fase chamada pré-Libertadores. Então aqui, caso o Brasil 7 passe pelo Ayacucho, enfrentará o Deportivo Del Valle ou o Chile 4 na fase 3 da Libertadores, da pré-Libertadores. Já o Brasil 8, caso supere o Deportivo Lara, vai ter que pela frente o São Lourenço da Argentina ou o Chile 3, que não está definido. Deixa eu pegar aqui o calendário, fase 2, que é onde entra o Brasil, né? Na fase 2 da pré-Libertadores. Aí, e o segundo jogo fora, decide fora. O Ayacucho do Peru, não sei nem onde é que fica o Ayacucho. Já participou de Libertadores? Sim, olha, muito prazer, eu não lembro do Ayacucho. E o Deportivo Lara, esse sim aí é o da... O Lara é Venezuela. Venezuela. E aí, meu camarada, não tá fácil a pré-Libertadores. Quer dizer, muito mais pela distância das viagens, né? E pela logística. Jogar na Venezuela tá muito complicado por tudo que tá acontecendo naquele país. E aí tu passa, ou tu pega o Chile 3, não sei quem é, ou o São Lourenço da Argentina. São Lourenço já é cascudo, né? Então, acho que seria o Ayacucho muito... é um time novo, hein? De 2008. Então ele vai jogar a Libertadores pela primeira vez? É isso? Eu não lembro dele ter jogado Libertadores antes. Também não lembro. É uma cidade com... um estádio com capacidade, o nome chama Ciudad Cumaná, com 12 mil pessoas, localizado em Huamanga, no Peru. Pode ter entrado em alguma pré em algum momento, mas não cruzou com o brasileiro, talvez por isso a gente não recorde. Né? Então vou dizer o seguinte, se for, eu não conheço, tá? Mas se for que nem é a cidade de Huánuco, que o Grêmio, para descer lá pro jogo contra o Leão de Huánuco, teve que utilizar um avião da Força Aérea Peruana, que é uma aeronave pequena, porque o aeroporto fica entre as montanhas, uma cidade precária, complicada, e o jogo foi à tarde porque não tinha iluminação, vai ser osso duro, muito pela estrutura. E eu fui ao Huánuco, Carlos Guimarães. Eu sei disso. Que horror. Tem uma muito boa. Trabalhava juntos nessa época, ou não? Eu não sei, não lembro. Pela Guaíba ou pela Band? Eu fui pela Band. Então a gente trabalhava juntos. Que horror. Eu fiz esse jogo na Band. Além da participação na Libertadores, o clube disputou as edições de 12, 13 e 14 da Copa Sul-Americana. Que ano foi esse jogo do Leão? 2009. Foi 2011. 2011, então eu fui comentarista desse jogo. Já 2011 foi o único gol do Carlos Alberto pelo Grêmio, que ele sai imitando o Kidiaba depois. Isso. Eu já fui comentarista desse jogo. O querido Cássio Amaral mandou aqui que esse time, o Ayacucho, vai jogar em Cusco. E pior ainda, altitude. Olha que tema muito boa pra vocês, guris, pra quebrar um pouco a seriedade do programa. É que eu não terminei ali a minha tese. Não, por favor, vai. Desculpe então. Eu não entendi. Encerramos pré-Libertadores, então, essa informação é importante. Vai jogar em Cusco na altitude. Joga a primeira na arena, se for o caso do Grêmio, e a segunda na altitude. Isso é uma projeção que o Grêmio tem que fazer. É complicado. Por isso que tem que ganhar a Copa do Brasil. Acertar o time pra ganhar a Copa do Brasil. E a outra situação, se vocês não querem falar de Libertadores, que eu também achei muito rápido. Bom, eu folguei final de semana e quando eu saí, Thiago Galhardo estava indo para a Arábia. Eu voltei hoje, o Thiago Galhardo ficou. Eu não sei se é bom ou ruim, eu acho que é bom, tá? O Thiago Galhardo é importante pro Inter. Embora um mês machucado, lesão muscular, ele é goleador do Inter. Mas o Inter, embora com a mão na taça do Campeonato Brasileiro, é um time que tem sérias dificuldades financeiras. E este empréstimo, seria por empréstimo de 6 meses, renderia o Inter aí 2 milhões de dólares. Como não teve garantias bancárias e estava muito rápido, a inscrição acabava no domingo e chegou na sexta a possibilidade de contratação e não teve garantias bancárias, é o Al Nassr, né, que queria, o Inter não fez negócio. E era um salário muito bom pro Thiago Galhardo. Mas olha, eu vou te fazer um raciocínio assim, ó. 82 milhões, né, de brasileiro sendo campeão. O prêmio. O prêmio pelo título. Não é tudo isso. A Copa do Brasil paga mais, a Copa do Brasil paga 50 milhões? Não paga mais, não. O brasileiro paga mais. Nós já discutimos outro dia sobre isso. Sobre isso. O brasileiro ele paga mais se nós somarmos a cota de TV.
A premiação para o campeão brasileiro é 30 milhões, se não me engano. 30 milhões, 32 milhões parece, para ser mais exato. Uma coisa assim, o brasileiro ele paga mais se nós somarmos, se nós colocarmos junto no Campeonato Brasileiro a cota de TV. Mas a cota de TV ela vai ser a mesma para o Inter, independente da posição que ele fique. Nós líamos outro dia, depois vamos ver se eu tiver errado. E se eu não me engano, Copa do Brasil são 50 e poucos milhões pro campeão. 54 milhões. E o Grêmio já pegou a sua parte de vice, assim como o Palmeiras também. A diferença vem para quem ganhar. De todo modo, o meu raciocínio é assim, ó. Deixa de ganhar 2 milhões agora, mas mantém um jogador que pode ser exponencial para conquistar o brasileiro, que representa outros tantos milhões a mais do que esses 2 e pouco. Então eu não vejo como má saída para o Inter a permanência do Galhardo. Mas ele volta a jogar por agora? Não, ele volta já contra o Sport e deve ficar à disposição. Eu acho que desfazer... Mas aí como reserva, né? Bom, aí provavelmente, mas é uma boa alternativa no banco. Eu também acho. Eu acho que... Excelente alternativa. 31 milhões 746 mil premiação para o campeão do Campeonato Brasileiro deste ano. Eu acho que desfazer de grupo, essa hora da mobilização, todo mundo junto, dá alguma coisa que o Yuri Alberto não vai ter jogador tão confiável assim para essa reta final. Tem que prever isso e acho que é importante a permanência dele. Acho que é importante. E pode dar mais ganho do que os 2 e pouco de se desfazer do cara. Agora, o Pedro Alt passa aqui que o estádio do Ayacucho não tem iluminação, não podem mandar jogos da Conmebol no local. Acho que jogar em Cusco, como disse o... Estádio para 12 mil lugares, deve ser um estádio pequenininho, tipo o do Cruzeiro. Estádio Manuel Eloy Robles. Quem foi Manuel Eloy Robles? Tem alguma importância histórica. Um dos maiores beneméritos peruanos, certamente. A brincadeira do ouvinte é o seguinte, é o seu Ronaldo Luiz Gasparotto. Nós falávamos sobre o Lula. O Lula era um sujeito muito bem-humorado, muito espirituoso, era aquele cara que falava alto, enchia o ambiente e tal. E aí diz que tá jogando o time do Lula, e a história conta que contra o Flamengo. Ele formava a barreira, ele era zagueiro, né? Sim. Ele formava a barreira e o goleiro do time dele, o Zico, ia bater uma falta. E ele tá na barreira e ficou olhando pro goleiro. E aí o goleiro gritou para ele: Lula, vira pro cara que vai bater. Ele disse: não, o Zico vai fazer um gol, quero ver. Pereira. Lula Pereira, ele queria ver o gol do Zico na barreira. O goleiro dele ficou reclamando ele. Ronaldo Gasparotto, obrigado. O Lula era assim, gente. Quem conheceu o Lula, conviveu. Ele dizia: ô, famoso Hulk e tal. Falava alto o tempo todo. Sempre de brincadeira. Por que a Copa do Brasil paga mais do que o Campeonato Brasileiro? Por quê? Porque é uma maneira de despertar o interesse dos clubes, já que a Copa do Brasil passou por uma competição que durou o ano inteiro, assim para combater a Libertadores. A Libertadores, quando virou competição de um ano inteiro e a Fox, a detentora, a Rede Globo achou por bem para combater e tornar atrativa a Copa do Brasil, incrementou a premiação e esticou também por ano inteiro. Ainda mais agora que a Globo não tem mais nem a Libertadores. Guerra de audiência. É guerra de audiência. E para mim o próximo passo vai ser um aumento ao campeonato. Toda a força. Repete, Cristiano. Depois o Magno. E para mim o próximo passo vai ser um repensar e consequentemente um aumento ao Campeonato Brasileiro para que os clubes parem de escalar reservas no Campeonato Brasileiro. Uma tendência natural dos próximos anos. Assim como teve um incremento na Copa Sul-Americana também na premiação. Considerável também. Eu dizia que a TV Globo foi uma forma de incentivar os grandes a disputar com toda a força a Copa do Brasil. Ela tenta se tornar uma competição de ano todo também. E a própria volta de quem estava na Libertadores, houve um período que quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil, também foi uma forma de atrair para a questão de audiência da TV detentora dos direitos, TV Globo. O Edu César manda aqui: o Lula Pereira ganhou 3 estaduais com o Ceará, 1 com o Figueirense, 1 com o América Mineiro e 1 distrital com o Brasiliense, além de uma Série B em 96 com a União São João de Araras. Foi campeão brasileiro também na Série B. Tava tentando ver aqui, porque eu li em algum lugar outro dia que o prêmio do brasileiro é 112 milhões. Talvez vocês tenham razão no sentido que seja a soma da premiação de TV. Premiação Campeonato Brasileiro CBF. 31 milhões 746 mil. Cota de TV é cota de TV. Se vem tu sendo primeiro ou último, ela vem igual. Premiação brasileira, 31 milhões 746 mil. Premiação CBF, Copa do Brasil, 52 milhões e uns quebrados.
É isso. Não cavoca que tu vai perder tempo aí. Porque eu vi uma matéria extensa sobre o prêmio maior do brasileiro na comparação com a Copa do Brasil. Não tô querendo... Tu viu uma matéria extensa, né, de alguém que somou a cota. Eu percebo que eu tô zen hoje na explicação. Tô tranquilo, tô calmo, final de semana terminou, aquela coisa. Tu viste uma matéria de alguém que somou a cota de TV com a premiação do Campeonato Brasileiro. Aí o valor bate, aí o valor corresponde. Mas aí, se a gente levar em consideração esse argumento, a gente vai dizer o seguinte: o Flamengo vai receber mais por ser campeão brasileiro do que o Inter. Aí alguém vai dizer, mas como, que injustiça? Claro, aí tu vai olhar as letras miúdas do contrato e vai ver que é óbvio. Não. O Flamengo tem uma cota de TV maior que a do Inter. A premiação esportiva, primeiro lugar ganha X, segundo lugar X menos 2, terceiro lugar X menos 4. A premiação esportiva é essa. Olha 30 aqui, milhões para o campeão brasileiro. O Flamengo, se chegar em segundo, vai ganhar mais que o Inter. É isso aí mesmo, Oliveira. Com certeza, não, porque vai segunda, o segundo colocado ganha 30 milhões e 96 mil. Nesse raciocínio, se o Flamengo fosse rebaixado, ganharia mais. Se o Flamengo for o 15º, ele ganha mais que o Inter com o primeiro. Exato. Porque vai juntar a cota de TV. Exato. Não, mas daí eu não sei quanto é que não que o Inter, Flamengo, não que o Inter, mas que o Bragantino, se o Bragantino é campeão, vai porque a diferença de cota de TV, o Flamengo ganha quase 100 milhões a mais do que o Inter. Bom. É isso aí. E o Inter e o Grêmio ganham tabelados. Né? O Lanterna do Brasileiro vai ganhar 4 milhões e 620 mil reais. Da CBF, não tô falando com a TV, da CBF. Tá bom. Então a dívida do Botafogo de 1 bilhão vai passar para 996 milhões. Coitado do Botafogo. Bem, vamos fazer um intervalo agora, são 12 horas, mais 33 minutos, estamos no Ganhando o Jogo pela Guaíba, debatendo futebol numa segunda-feira de Campeonato Brasileiro. Hoje tem Grêmio contra Botafogo, voltamos já. Retomamos agora, 12h, 37 minutos, último bloco do Ganhando o Jogo desta segunda-feira para o Banco Banrisul. A Afinidade é ir além, é fazer mais. Cliente Afinidade Banrisul tem consultoria especializada. Saiba mais em banrisul.com.br/afinidade. O nosso ouvinte aqui, ele é de Jundiaí, está nos ouvindo e ele disse assim, poderiam falar um pouco de Tigres e Palmeiras sob o ponto de vista do futebol brasileiro versus futebol internacional? Aqui no caso o futebol mexicano, estamos defasados em questões táticas. Será uma possível tendência de perdermos na semi para mexicanos? O Grêmio tomou sufoco e só ganhou depois que o Pachuca cansou fisicamente. Eu acho que ali, não sei a opinião dos colegas, ali também tem futebol, não é apenas questão físico, tática. O time dos caras tem jogadores muito bons. Tem 3 jogadores que seriam titulares, no mínimo 3 jogadores que serão titulares absolutos no time do Palmeiras, absolutos. O volante brasileiro Rafael Carioca, que é melhor que o Danilo. O volante argentino Guido Pizarro, que jogaria tranquilamente no time do Palmeiras, no lugar do Zé Rafael, por exemplo. E, evidentemente, André Pierre Gignac, que é melhor que qualquer jogador do time do Palmeiras. O grande destaque do Palmeiras foi o Everton, e a gente tem que começar a fazer a seguinte reflexão, tá? Eu acho que pela primeira vez na história dos mundiais, o futebol sul-americano entrou numa semifinal sem ser o favorito. O time do Tigres é muito bom, é treinado pelo Tuca Ferretti há mais de 10 anos. É um time brasileiro. Ele é muito doido, mas é muito bom treinador. É um time bem interessante e pela primeira vez o Palmeiras não entrou como favorito. A gente tem que parar de achar que o futebol brasileiro ele entra como favorito contra qualquer um. Não entra. Dessa vez o Tigres entrou como favorito e confirmou o favoritismo. Se não fosse o Everton, o Tigres, aliás, melhor goleiro do Brasil, tá? Melhor goleiro que joga no futebol brasileiro é o Everton. É um goleiraço discreto. Os caras têm um frenesi com o Cássio. Para mim o Everton é muito melhor que o Cássio. E se não fosse por ele, o Palmeiras teria tomado uns 3-0 pelo menos. Fases diferentes de carreira, né? A fase do Everton é muito boa. Ele joga muito. Ele é muito bom. O Cássio tá já numa fase mais pra final de carreira. O Everton campeão olímpico. Campeão olímpico. Seleção brasileira, inclusive. Para mim passou melhor, pegando pênalti. Até de manhã no Agora estendi mais sobre isso. Para mim passou melhor. O Tigres é melhor do que o Palmeiras. Conversava de manhã com o Zé, com o Nestor Rain, com o Jurandir sobre isso. O Tigres entra no Campeonato Brasileiro, se brasileiro fosse para ser campeão brasileiro. O Gignac entra no Campeonato Brasileiro para ser disparado o artilheiro do Campeonato Brasileiro, incomparável com os demais. São jogadores melhores. Do meio para frente tem jogador
que teria potencial e até chegou a jogar alguns anos na seleção francesa, que é o próprio Gignac. Tem Quiñones, que é de seleção colombiana. Tem Gonzalez, tem Rafael Carioca, tem Aquino. O Aquino é o único mexicano do meio para frente do time do Tigres e também é muito bom jogador. O Guzmán é um goleiraço, para mim um dos melhores goleiros argentinos, o Nahuel Guzmán. É um time muito forte, melhor do que o Palmeiras, mereceu ganhar. Palmeiras perdeu por 1-0 e o melhor do Palmeiras foi o seu goleiro. Eu acho que isso diz muita coisa a respeito do que foi o jogo. Esse jogador, ele é curioso, o Gignac, porque ele, nos confrontos desses de Libertadores e aqui, ele se nota nitidamente a superioridade dele em relação aos jogadores aqui. No Mundial ele fica meio diluída essa diferença, porque aí tem outros jogadores bons, de nível acima do dele, mas aqui ele sobra. Ontem ele comandou o time dele o tempo todo e em algum momento ele comandou a própria arbitragem. Quando o árbitro começou a dar um tempo indiscriminado, indefinido, porque agora, segundo a orientação, ele dá o tempo pré-estabelecido, 5 minutos de acréscimo. E se ele decidir aumentar daqueles 5 minutos, ele não está obrigado a mandar subir a placa de novo. E o árbitro ontem, o holandês, deu 6 minutos e entendeu necessário dar mais alguma coisa sobre os 6. E ele chegou no árbitro e começou a cobrar, começou a pressionar. Ele exerce uma liderança, não apenas técnica, mas ele é um jogador que comanda em campo o time. E muito consciente, muito lúcido. Mas não, ele é inteligente, ele sabe se posicionar, ele é bom tecnicamente. Como eu disse, cara, o Gignac, se chegasse no futebol brasileiro, chegaria para ser goleador do Campeonato Nacional com vantagem para cima do segundo. Mas ganha 2,3 milhões por mês. É por isso que ele não vem, né? Mas por isso que o Tigre, é aquilo que eu disse abertura. O Palmeiras não fez fiasco. O futebol mexicano tem dinheiro. O Tigres tem muito dinheiro. Esse time tá 5 anos a base jogando junto. O técnico tá lá também. Essa base enfrentou o Inter na Libertadores e eliminou. E ainda tinha o Rafael Sobis naquele Tigres. Então, cara. Parece que esse time tá melhor que aquele? Pode até tá melhor, tá mais entrosado, mais treinado. Algumas peças mudaram, acrescentou qualidade. Não foi surpresa, não acho. O Palmeiras esse fiasco, perder pro Tigres. Não foi fiasco. Nada de fiasco. Aliás, para mim, pela primeira vez, o sul-americano que cai na semi não cai por fiasco. E, aliás, não só não é fiasco, como caiu para um time melhor do que ele. Para mim, Inter e Mazembe foi um fiasco, Atlético Mineiro e Raja Casablanca foi um fiasco, River Plate contra o Kashima foi um fiasco. Palmeiras contra o Tigres, eu não coloco nesse rótulo do fiasco aí. Pra mim, o Palmeiras perdeu pra um time que é melhor do que ele. O glorioso Alexandre Pato, que pra muitos iria jogar aqui no Internacional, já tinha departamento de marketing acionado e tal. E eu disse ali, ó, não vem. Mas tem colega aí que... Mas vamos lá. O Alexandre Pato está negociando para jogar no Argentinos Júniors da Argentina. Nossa Senhora! Ele já tem conversa adiantada com o presidente do clube argentino, Cristian Malaspina, e deve estar confiante em anunciar Alexandre Pato no Argentinos Júniors. O Bayern... Não sei se ele teria isso, 31 anos. No futebol brasileiro também já deu que tinha que dar o Pato, né? O Bayern entra em campo hoje, Cristiano, Carlos, Magno, Ana, toda a equipe, Orestes, entra em campo hoje para jogar contra o Al Ahly, aquele mesmo que jogou com o Inter no Mundial do Pato. A indagação que se faz é: terá capacidade, terá condições esse time mexicano de fazer frente ao Bayern? Mexicano não, time egípcio, né? Não, mas nós estamos imaginando que o Bayern vai passar pelo o Bayern indo... eu acho que tem. O Bayern vai ser favorito sempre, do mesmo jeito que o sul-americano tem lá a condição e de vez em quando até ganha dos europeus. O Inter ganhou do Barcelona, por exemplo, o Corinthians ganhou do Chelsea, embora a diferença fosse menor. O Flamengo levou um jogo diante do Liverpool para prorrogação. Então, chance de fazer frente, eu acho que tem agora. Favorito é o Bayern, né? Me parece, claro, pelo menos. Para mim, o favoritaço é o Bayern. O Bayern tem uma campanha absurda na Champions com 100%, 11 jogos, 11 vitórias. É um timaço. Não, é muito difícil qualquer prognóstico que não seja favoritismo de um europeu. Só se der uma zebra na Europa, do campeão ser uma zebra. É um time que fez história, é um time que ainda se reforçou um pouquinho mais para essa temporada. Perdeu um jogador importante de muita capacidade, de uma grande Champions League, que foi o Thiago Alcântara, que agora está no Liverpool.
mas ainda tem jogador fundamental no meio de campo, que é o Joshua Kimmich, que é muito bom, que é um dos melhores meias do mundo hoje. Contratou o Sané, que era do Manchester City. Não tem como comparar. Por mais que o Tigres seja um time bom, muito bom, o Bayern tem o poder hoje de ser talvez o melhor time do mundo. Então não vejo como não apontar um favoritismo muito claro para o Bayern, podendo dar uma zebra, né? Podendo dar um resultado que já deu outras vezes. Por isso que é futebol. E para ter o primeiro campeão do mundo sem ser sul-americano e europeu, né? É maior a diferença, por exemplo, aqui para a gente raciocinar, de times brasileiros que jogaram com europeus, do Bayern para o Tigres? Depende do encontro. Tivemos o mais próximo que nós temos na memória, a lembrança é o Inter ganhando do Barcelona. Eu acho que a diferença não é... O Tigres é um pouquinho melhor. Não, a diferença é um pouquinho... Eu acho que a diferença é um pouquinho maior pelo Bayern. Esse Bayern é muito bom. É maior. De todos os confrontos recentes, aquele que havia maior equilíbrio foi no Corinthians contra o Chelsea. É isso aí. Esse havia um equilíbrio, de fato, o Corinthians. Mas o Chelsea foi o pior campeão europeu também, né? Flamengo e Liverpool. Foi, e aí que tá. E talvez o segundo pior tivesse sido a Inter de Milão, em 2010. Pode ser. Não, o Liverpool era melhor que o Flamengo. O Inter teria grande chance, teria uma chance bem considerável de bater de frente com a Inter, mas aí caiu na semi, né? Eu considero que o Flamengo jogou um jogo digno, teve vários momentos para fazer gol naquele time do Liverpool, que era um grande time, ainda tá bom, mas tava ali no auge, e se o Flamengo faz um gol, os caras têm que abrir, e o Flamengo era direto demais. Eu acho que o Liverpool jogou mal pra caramba aquele jogo. Se o Liverpool joga decentemente, o resultado seria diferente. Dos 20 do começo do segundo tempo aos 20 minutos, deu o Flamengo. Mas acho que o Liverpool jogou mal pra caramba aquele jogo. Se o Liverpool joga decentemente como estava naquela fase, agora já caiu um pouquinho. Acho que o Liverpool devia ter se reforçado mais. Só contratou o Thiago. Acho que o Liverpool teria mais facilidade. Eu acho grande. Não é valorizado pelas equipes da Europa, mas não tanto, né? Também não tem aquele destaque extraordinário como é pra nós brasileiros. Esse enfrentamento pra eles é uma competição. Eu ia falar isso, entendeu? Os grandes destaques do Flamengo, Oliveira. Eu ia falar isso. Pegar as entrevistas dos jogadores do Palmeiras, o Gabriel Menino dizendo que é o sonho dele. Aquele velho papo de sempre, clichê de que, eu jogo com os caras no videogame, agora eu vou estar frente a frente com o Lewandowski, por exemplo. Aquele velho papo de sempre. E uma entrevista coletiva que deu o Thomas Müller, antes de sair da Alemanha, ele dizendo, cara, é uma chance da gente conquistar mais um título na temporada, vai ser legal ganhar 6 conquistas. Mas assim, o Mundial é a menos importante das conquistas para eles. Né? Mas é o seguinte, eu ia falar do... O que eu ia falar exatamente? Tava falando do Liverpool. Tanto que quando o Grêmio foi assim, o pessoal estava muito mais preocupado com o Nacional. Os grandes destaques do Flamengo eram o Bruno Henrique, que tem uma passagem pelo Wolfsburg apagada, o Gabriel, que não conseguiu jogar nem na Inter de Milão, nem direito no Benfica, os mais assim eram o Felipe Luiz, sim, de grande carreira na Europa, grande carreira no Atlético de Madrid, Diego Alves, de ótima carreira no Valência, mas naquele time era isso. E se tu pegar o Tigres, sim, o Gignac tem uma grande carreira, porque o Gignac opta pelo México quando tá bem, é um jogador de seleção, é um jogador que sai do Toulouse pro Olympique de Marseille e aí vai pro México. Mas o resto, por melhores que sejam, pegar favoritismo contra o Bayern, óbvio que pode ganhar, dentro de campo as coisas mudam. Pegar favoritismo contra o Bayern é duro. O time do Bayern é muito... Tem 2 jogadores muito rápidos na frente, 3 que eles podem optar. Gnabry, Coman, Sané. O meio de campo tem jogadores de altíssimo nível e de controle, né? Goretzka. É uma constelação, são seleções, verdadeiras Thomas seleções Müller, dos times europeus. Mudou um pouquinho o jeito de jogar. Um grande centroavante como Lewandowski. O Kimmich, que eu já falei, que pra mim é o grande jogador desse time. É uma defesa muito forte, é muito difícil, tá? É muito difícil. A confirmação do favoritismo, ela é do Bayern dentro de campo. O que me chamou a atenção foi a segurança daquele goleiro do time do Tigres. Ele não se abala com nada. Nahuel Guzmán, goleiraço. Ele é titular da seleção? Não é não. Porque parecia... Às vezes ele é terceiro goleiro, às vezes reserva. Em geral, eles têm chamado o Armani, o Andrada, o Marquezinho. Eles chamam o Armani, o Andrada e ou o Marquezinho ou o Guzmán. Para mim, o Marquezinho e o Guzmán são melhores do que Armani e Andrada.
Esqueci de falar só do jogador que é espetacular, que na minha opinião hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo, que é o Alphonso Davies, que é um grande lateral, que é um absurdo de lateral, é um meio fenômeno assim, e que pra mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. É um timaço, o time do Bayern, e é muito difícil dentro de campo pode acontecer, nível mental, enfim, achar que já tá ganho o jogo, isso aí. Futebol acontece, futebol é um esporte que o favorito ele perde, né? Ele pode perder, né? A gente tem zebras históricas aí na trajetória do futebol, pode acontecer, mas eu não acho um confronto equilibrado, não. Eu acho o Bayern bem superior. Fala, Cristiano. Pode perder hoje o Bayern, inclusive, né? Daqui a pouco é louco. O Real Madrid pariu uma bigorna lá contra o Al Jazeera no ano que o Grêmio foi pro Mundial. Eu só queria aproveitar, e é claro que o foco do nosso programa futebol não poderia ser diferente, mas é algo tão impactante pro esporte mundial que eu acho que a gente tem que dedicar uma pincelada, pelo menos, aqui na parte final do programa, que foi o Super Bowl de ontem, a decisão do futebol americano. A vitória de um cara ou de um time liderado por um cara que é o Tom Brady, que para muitos se resume a ser o marido da Gisele Bündchen. Um cara fantástico, o Pelé do futebol americano. Ele sozinho tem mais títulos de futebol americano, mais títulos de Super Bowl do que qualquer outra equipe, do que qualquer outro clube. Os clubes com mais títulos têm 6, que são os Steelers e o Patriots, e ele sozinho tem 7. 6 com o Patriots e 1 contra o Tampa Bay Buccaneers ontem, ganhando na final, e não só ganhando, mas patrolando, amassando a grande sensação do futebol americano, que é o Patrick Mahomes, que é outro espetacular, mas que ontem foi engolido pela defesa do Tampa Bay Buccaneers, que é o time do Tom Brady. Ele até tentou, né, mas teve até cabeçada num jogo de futebol americano, assim, foi um absurdo. Ele deu um passe fantástico mesmo. Ele deu um passe. Ele deu 3 na sequência, conseguiu chegar na linha do endzone, mas todos os seus receptores cegos, coitados. Esse da cabeça, um passe ele já caído, deu um passe maravilhoso. Não, e no anterior também, né? No anterior ele tava no chão quando ele fez o passe, não chegou com recepção tranquila. Acabou indo pra fora. Ele foi envolvido pela defesa do Tampa Bay Buccaneers, que venceu o Super Bowl, segundo da sua história. E o primeiro com o Tom Brady, de 43 anos. É o Pelé do futebol americano. E que volta no ano que vem. Deveria dar que volta, né, em setembro desse ano, quando volta a NFL, com uma dobradinha histórica de um outro jogador que ontem, para mim, jogou até mais do que o Tom Brady, chamado Gronkowski, que era um cara que chegou até a ameaçar largar, abandonar de tantas lesões que sofria. E ele reeditou uma dobradinha com o Tom Brady, que deu muito certo no New England Patriots, que é o ex-clube dos dois. Então foi um evento, é sempre um evento marcante, né? Do esporte mundial, e aconteceu ontem com a vitória, mais uma vez, de Tom Brady. Pela 7ª vez, Tom Brady leva o anel do Super Bowl. O clube mais vezes campeão tem 6 títulos. O Tom Brady sozinho tem 7. O Kansas City era o atual campeão, né? Não, era o atual campeão da grande. Sim, entrou em campo como atual campeão. Sim. Mas foi massacrado. Sim. Foi assim, pra quem curte o esporte, até perdeu. Final? Com público, sem público? Tinha vacinados? Tinha um percentual? Parcial, um percentual reduzido do estádio. E pela primeira vez na história, eles definem o local da final antes de começar, né? Pela primeira vez na história, o clube... Né? Pela primeira vez na história, o clube da final jogou na sua casa. A final foi em Tampa Bay, e o Buccaneers chegou na final e ganhou, né, nesse jogo de ontem contra o Kansas City. Coincidiu que o finalista era o dono do estádio no local da final. Isso, é como se você definisse que a próxima Libertadores, a final vai ser no Morumbi, e aí chega na final o São Paulo. São Paulo. E no Maracanã o Flamengo, por exemplo. Entendi. Maracanã é do Flamengo, mas não é, enfim, mas o exemplo é esse aí. Sim. É válido. E pra quem curte também música, um dos melhores shows também do Halftime Show, né, que geralmente é conhecido porque tem os anúncios mais caros do mundo, né, a transmissão que mais tem telespectadores. Então The Weeknd fez uma apresentação impecável também, que vale a pena ver pra quem curte música. Bem, o programa tá no final, o ouvinte diz assim: Zé, será que o Pato tá namorando alguém lá? Não, né? Tá bem casado o Pato. Não vai fazer bobagem agora, rasgar esse cheque. Fica frio, joga a bolinha lá e depois volta pra casa. O Pato é engraçado, né? Mais conhecido pelas colunas sociais do que pelo trabalho dele. Mas tudo bem. Que desperdício. Como os jogadores brasileiros foram desperdiçados, né? Talentos brasileiros desperdiçados nesses últimos anos.
Porque o Pato é talentoso, tá? Sim, ele não é, sim, ele não deixa de ser ele talentoso. Ele não é caneleiro. Ele não é competitivo, ele só não gosta de jogar bola. Ele só não gosta da profissão dele. Fora isso, beleza, ele gosta da badalação. Amarrar ele com aquele rapaz do Curitiba, né? Ele não gosta de treinar. Ele é mais o único jogador que o Tite nunca falou mal de jogador, ele só falou mal de um jogador. Um só. Alexandre Pato. Filipão, foi ao mesmo tempo tudo. O Filipão, publicamente, Zé. Tem um outro... publicamente. O Filipão levou o Pato naquela segunda passagem, que terminou com 7-1. Lá no início ele levou o Pato para um amistoso. E aí ele foi perguntado e disse que ficou chocado com um cara que, ao invés de treinar, ficava olhando pro céu, olhando pro nada, ficava fora, rindo. Não, mas o Tite que quer um jogo todo... O Filipão falou isso. Cheio de complexidade. O Filipão. E o Tite falou... O Filipão falou isso. Então, quando o Tite e o Filipão falam a mesma coisa do jogador, né? Sim. O Marcelo de Lajeado... Tu tava falando do D'Alessandro, né? Que seria da bronca do Tite. Mas ali é outra coisa. Ele não falou do que o D'Alessandro era... dispersivo, viajandão, descomprometido. Briga, né? Obrigado no jogo do Botafogo. Isso. Depois fizeram as pazes, tá? Sim. E os dois anunciaram. Mas ele nunca disse que o D'Alessandro não era competitivo, não era um jogador... O Filipão e o Tite falam do Alexandre Pato a mesma coisa, que é um jogador que ele não gosta de treinar, não entende o treinamento, não se envolve com aquilo e dentro de campo ele se desliga. O Filipão foi só num período de seleção. Acho que o Dunga tem a mesma opinião do Alexandre Pato também. Que o Dunga leva o Pato e não banca o Pato para uma Copa do Mundo. Marcelo de Lajeado dizia: o juiz do jogo de ontem que parou o jogo até que o lateral do Flamengo fosse atendido e voltasse para o campo. E não seguiu o jogo com o Flamengo com um jogador a menos. Foi o lateral Isla, né? Que teve um corte no rosto. Ele ficou esperando. Eu não vi que o jogo tivesse ficado interrompido para o tratamento ao Isla. Isso eu não... E uma outra coisa que me chamou a atenção na transmissão desse jogo de ontem, Bragantino e Flamengo. Sempre quando um lance vai para o VAR ser analisado, a TV segura a imagem. Espera a definição do VAR e passa a exibir aquilo que o VAR passa ao árbitro quando ele vai lá verificar. Fica enrolando, não mostra e às vezes demora muito tempo. Que é a coisa mais patética possível, né? Porque hoje tem o VAR, não precisa mais disso. Tudo bem, perfeito. Ontem, imediatamente após o lance ir pro VAR do pênalti no zagueiro lá do Flamengo, a TV passou a exibir a imagem. Eu achei isso estranho. Somente isso. O ouvinte diz assim: eu não quero quebrar o entusiasmo de vocês, eu sou o João Batista, mas eu não conheço ninguém que goste de Super Bowl. Aqui na mesa tem uns quantos que gostam de Super Bowl. Extraordinário, NFL, maravilhoso. Mania de achar que só o esporte é legal, só o que eu gosto presta, ninguém gosta, só eu. Nem vou entrar nisso. Deixa eu lembrar que hoje não tem Voz do Brasil, vai direto, eu termino o repórter esportivo, venho esperando futebol às 7, coicinho de porco até às 7h30, mas teremos esperando futebol e a jornada às 7h30. Aliás, só pra quem é distante um pouco, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos vários times, né, de futebol americano, então a galera aí, tem aqui em Porto Alegre o Bulls, tem o Pumpkins, então dá uma moral aí pra quem curte, né, sempre tem espaço aqui nos programas esportivos, que é uma modalidade que vem crescendo bastante aqui no país. Bem, aqui ficamos com o Ganhando o Jogo. Uma boa transmissão hoje é o Rafael Pfeiffer, no confronto do Grêmio com o Botafogo, com toda a nossa equipe. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem na sequência a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba e depois teremos o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro. Continuem ligados conosco. Muito obrigado. Até amanhã às 11 da manhã. Tchau. Vamos conversar. Vamos lá.